Olá, boa tarde. Vamos lá, a partir de agora vocês acompanham junto comigo com o Rafael Lara o fechamento do mercado. O Top News está começando agora. A gente vai trazer as últimas movimentações das bolsas do Brasil e do mundo. Também vamos trazer as últimas notícias do dia, aquelas principais, né, o que mais repercutiu nas bolsas. Claro, atualização sobre essa promulgação dessa PEC que deve estar acontecendo logo mais lá em Brasília. Tudo isso e muito mais você vai conferindo aqui no Top News a partir de agora. Já quero, claro, deixar um muito obrigado aqui para todos vocês pela audiência, por todos que estão nos acompanhando desde o início da manhã. E, claro, já começar aqui com vocês trazendo um giro nesse mercado, porque olha só, esse Bovespa vem acompanhando o mau humor externo desde o período da manhã. Começamos já o pregão em queda, encerramos os leilões, né, numa queda e fomos expandindo isso até o finalzinho da manhã, sem o apoio das commodities. O Ibovespa chegou a perder, né, os 96 mil pontos, batendo a mínima de 95.430 pontos, a máxima foi de 97.878, agora a gente está nos 96.205 pontos, a queda de 1,71%. No dólar futuro, a gente segue numa alta de 0,53 agora, a moeda americana cotada a 5,44, mas já chegou a bater 5,50, tá? Bom, aí, como eu falei para vocês, estamos sem o suporte aqui, inclusive, das commodities, né? Ih, caramba, fechei aqui o meu monitor de mercado. A gente está sem o suporte das commodities, tanto no setor de varejo como também no setor de petróleo. Vou separar aqui por variação para ficar mais fácil para a gente conseguir ver. Bom, pelo volume já dá para entender, né, exatamente isso. Commodities com siderurgia de mineração, petróleo aqui com queda de Petrobras e também dos bancões, gente. Nessa situação aqui dos bancos, na queda dos bancos, vale lembrar que tivemos o início, né, da temporada de balanços lá nos Estados Unidos, grandes bancos divulgando resultados por lá, o JP Morgan é um deles. E aí a gente não teve números tão satisfatórios e isso já vem refletindo também no setor aqui no Brasil. E tem tudo isso que tem ajudado a puxar esse Bovespa, né, para baixo. Além, claro, do mau humor externo. Nos Estados Unidos a gente teve esse CPI americano sendo divulgado aí, ficando muito além das expectativas, e isso já repercutiu negativamente. Muitas casas do mercado já cogitando, né, um ajuste nos juros americanos de 1 ponto percentual e não mais 0,75 na próxima reunião do Federal Reserve. Né, inclusive já tem alguns dirigentes do próprio Fed também defendendo essa mesma tese. E isso tudo já traz aí um certo mau humor no mercado, né, que também teme uma recessão global. Então isso vem pesando aqui também no cenário local. Do lado de cá, na outra ponta, a gente tem alguns papéis em alta, como por exemplo Magazine Luiza, que sobe 3,89%, BB Seguridade, né, que tem aí os dividendos têm atraído alguns investidores, inclusive, a expectativa de bons dividendos, né, do BB Seguridade, inclusive, né, com boas expectativas aí para o papel, né, para esse momento de queda, e aí isso está favorecendo a alta do papel hoje. Além de Magazine Luiza, a gente tem Grupo Soma, Via, também aparecendo aqui nas altas, ou seja, o que a gente vem, né, desde a semana passada, a gente tem acompanhado assim, dias de queda significativa no Ibovespa, a gente vê alguns papéis do setor de varejo aí despontando em altas, setor que já apanhou bastante durante essa pandemia, mas que vem também muito descontado. E aí, né, alguns analistas acreditam que isso pode favorecer um rotation, aí, realmente uma rotação de setores, com alguns investidores acompanhando oportunidades, né, no setor de varejo, que no final das contas os fundamentos das companhias não mudaram, então é preciso avaliar valor, né, mas também não só o preço, e isso tudo está entrando nessa conta do varejo. Deixa eu só atualizar vocês também nos Estados Unidos, a gente tinha, né, desde o início do pregão por lá todas as bolsas em queda, mas agora tarde, Nasdaq virou para o positivo, 0,23 de alta agora. Mas Dow Jones e S&P 500 ainda cai. Dow Jones está caindo 0,38%, S&P 500 está caindo 0,29%. Agora, nas commodities, o petróleo Brent e WTI tinham caído bastante. Nessa a quarta-feira, inclusive, teve queda muito forte, né, nos petróleos. Porém, a gente começou em queda hoje e já viramos para o sinal positivo, com o Brent agora subindo 0,24%, barril aos $99,79. O WTI sobe 0,19%, com barril a $96,59. Essa é a situação do momento. Em relação ao câmbio, muita gente já veio repercutindo aqui também sobre a questão da paridade aí do euro com o dólar. Inclusive, nesse momento, o euro está cotado a 5,42 e o dólar está cotado a 5,43, ou seja, estão ali, ó, né, páreo a páreo. É isso, senhor Rafael Lara, boa tarde para você, ele que vai fazer o fechamento do mercado junto comigo, também já está aqui conosco. Tudo bom? Tudo ótimo, Como é que você está?
Tudo bem, ótimo. Família vai bem. Quinta, véspera de sexta, a gente já vai ficando, né? Quinta, véspera de sexta, que pra mim é véspera de férias também, porque segunda-feira que vem sair de férias. Tem razão, gente. Eu preciso dizer pra ele, eu preciso avisar ele que o RH mandou suspender, Minhas tá, férias? Rafael Lara, suas férias. Portanto, você não vai sair de férias. Bacana. Você permanecerá aqui, mas, portanto, eu sei lá, brincadeira. Né? Mas você eu amo você essa vai empresa. Aproveitar. Eu amo. Já que o RH está sendo citado, é a empresa Dia 26 que mais cresce no Brasil. você tem que estar de volta, só saiba disso. Hã? Dia 26 de agosto você tem que estar de volta. 26 de agosto? É. Não, pô. Que conta foi essa, Débora? Vai porque você sai, você volta, depois você sai, você volta. Tem uns Não é. aí dos... É verdade. Porque dia 26... entendi. Porque você sai dia 26. Não é? Aí você vai lá pro fim do mundo, né? Que você falou que você vai... Aguardem. Qual nome é? Tchecaraca, não é? Qual o nome lá? Esqueci o nome do lugar. Ushuaia. Faltou a aula de geografia, mas tudo bem. Acontece. Mas a Terra é plana. Brincadeira, gente. Não acredite nisso. Bom, enfim. Débora, vamos ao nosso giro de notícias? Vamos lá. Porque é o seguinte, o Itaú prevê o lançamento de tokens recebíveis para o varejo ainda em 2022. De acordo com o comunicado do banco publicado nesta quinta-feira, o movimento faz parte de um plano para capitalizar o crescente interesse dos clientes por ativos digitais e sair na frente no mercado que pode movimentar dezenas de bilhões de reais nos próximos anos. A plataforma do Itaú fará a emissão, a distribuição e a custódia dos tokens, o que permite agilizar, baratear e também simplificar sua emissão, custódia e negociação. Débora. E o TCU finalizou ontem o acompanhamento da desestatização de 6 distribuidoras que eram controladas pela Eletrobras e concluiu que o processo foi vantajoso sim, embora tenha tido um custo elevado de mais de 24 milhões de reais e determinado a assunção de mais de 11 bilhões de dívidas pela ex-estatal. As alienações ocorreram no segundo semestre de 2018. As concessionárias do Piauí e Alagoas foram arrematadas pela Equatorial Energia, as empresas do Acre e Rondônia pela Energisa e as distribuidoras de Roraima e Amazonas pela Oliveira Energia. Não é minha empresa, tá, Rafa? As receitas com as vendas foram de apenas 300 milhões de reais, 300 mil reais, já que as empresas foram adquiridas pelos valores mínimos de cerca de 45 mil cada. A única com Enterprise Value também positivo era a Cepisa, eu acredito que seja Cepisa, que a Energisa pagou um bônus de ortoga de 95 milhões à União, sendo então a única. As outras estavam meio que em promoção, Rafa. Pois é, Débora, e os acionistas de referência da Eletrobras, da 3G Capital e Banco Clássico, entre outros, já trabalham para escolher um novo nome para integrar a chapa com 10 candidatos para a eleição do primeiro conselho de administração da companhia privatizada, que está marcada para o dia 5 de agosto. Segundo um colunista, o novo nome deve ser escolhido por causa de conflitos de interesses que seriam criados com a ida de Otávio Pereira Lopes, que constava na relação original para a presidência da Light. Os outros 9 nomes permanecem, são eles então Carlos Piani, Daniel Ferreira, Felipe Vilela Dias, Ivan Monteiro, Marcelo Gasparino, Marcelo Freitas, Marisete Pereira, Pedro Batista e também o Vicente Falcone. Bom, confira agora outros destaques do mundo corporativo. Acompanhe. As vendas líquidas da Cyrela somaram mais de 1 bilhão e 600 milhões de reais no primeiro trimestre deste ano. O valor é 4% superior ao registrado no mesmo período do ano passado e 24% superior do acumulado de janeiro a março deste ano. As prévias operacionais apontam que a Cyrela atingiu uma velocidade de venda de lançamentos de 32% no segundo trimestre de 2022. Já as vendas totais da Iguatemi expandiram 30,2% no segundo tri do ano, ante igual período de 2019, para mais de 4 bilhões e 300 milhões de reais. A prévia operacional mostra que 8 shoppings sob sua administração cresceram mais de 30% no trimestre em comparação com abril e junho de 2019, período pré-pandemia. E isso impulsionou as vendas, que atingiram recorde para o período.
E o volume de energia distribuída pela EDP Energias do Brasil cresceu 3% no segundo trimestre de 2022, em relação ao mesmo período do ano passado. A companhia divulgou que o resultado é de 2,2% na EDP São Paulo e 4,3% na EDP Espírito Santo. Em 2 meses, a companhia apresentou um avanço de 2,4% no número de novos clientes e de 4,5% no número de consumidores livres. E as expedições de papelão ondulado cresceram 0,5% em junho, na comparação com o mesmo mês de 2021, e alcançaram um volume recorde para o mês. Isso quem disse foi a prévia da Associação Brasileira de Embalagens em Papel, a Empapel. Foram expedidas 341.368 toneladas de caixas, chapas e acessórios de papelão. Ainda assim, no segundo trimestre, houve queda de 2,1% em volume expedido. No primeiro semestre, a baixa acumulada foi de 6% para 1.930.000 toneladas, Débora. E a Fitch Ratings melhorou as estimativas para a nota de crédito soberano de longo prazo em moeda estrangeira do Brasil para estável, citando uma evolução melhor que a esperada das contas públicas depois de sucessivos choques nos últimos anos. Antes, essas estimativas estavam em negativa. A agência de classificação de risco explicou que no ano passado o Brasil registrou seu primeiro superávit fiscal primário desde 2013, destacando o desempenho superior da Receita e o compromisso das autoridades de retirar os estímulos implementados durante a pandemia. Ainda assim, a Fitch reafirmou a classificação BB-, que indica ainda grau especulativo. E o índice de atividade econômica do Banco Central, IBC-BR, caiu 0,11% em maio, na comparação dessazonalizada com abril, conforme divulgado nesta quinta-feira pela autoridade monetária. Em abril, o indicador teve uma queda de 0,64%. O resultado de maio veio abaixo da mediana das estimativas colhidas pelo valor data de estabilidade. O intervalo das projeções das instituições financeiras consultadas ia de queda de 1,1% até alta de 0,9%. Em relação a maio do ano passado, por sua vez, houve uma alta de 3,74%. Em 12 meses, o IBC-BR subiu 2,66%. Devido às constantes revisões, o indicador acumulado em 12 meses é mais estável do que na medição mensal. E o Senado aprova o MP que amplia para 35 anos o prazo de empréstimos imobiliários pelo FGTS. Essa medida, que agora segue para a sanção, também autoriza o uso de 3 bilhões de reais do FGTS para garantir operações de microcrédito e muda as normas sobre as infrações por falta de recolhimento de valores ao fundo pelas empresas. Com taxas de juros reduzidas, o Programa de Simplificação do Microcrédito Digital para Empreendedores, o SimDigital, com a ideia de facilitar o acesso ao crédito para empreendedores excluídos do sistema financeiro e incentivar também a formalização de pequenos negócios. E o presidente da República, Jair Bolsonaro, afirmou nesta quinta-feira, em entrevista a uma emissora de TV, que sabe qual é a solução para o fim da guerra na Ucrânia e que vai dar a opinião dele ao presidente ucraniano. O presidente disse que lamenta o conflito, mas que a verdade dói, machuca e tem que ser entendida. O chefe do executivo também comentou sobre a conversa que terá em breve com o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, dizendo que foi ele que buscou o diálogo com o Brasil. E o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, confirmou mais cedo que seria realizada ainda hoje a promulgação da PEC dos benefícios, que cria e aumenta benefícios sociais, assim como a PEC que cria um piso nacional para a enfermagem. A cerimônia para promulgar as PECs está prevista para acontecer entre 16 horas e 16h30, ou seja, daqui a pouco, durante uma sessão conjunta no Congresso Nacional para votar vetos presidenciais que Pacheco iniciou há pouco. Também mais cedo, o presidente da Câmara, Arthur Lira, adiantou que isso deveria ocorrer, bem como a promulgação da PEC, que restringe os recursos que serão admitidos pelo Superior Tribunal de Justiça. As 3 PECs foram aprovadas ontem pelo plenário da Câmara, após terem o aval do Senado. A PEC dos benefícios, que já ganhou outros nomes da oposição durante esse processo, autoriza o governo a elevar o Auxílio Brasil para R$ 600, dobra o Vale Gás e também paga valores mensais a caminhoneiros e taxistas até dezembro, em função da alta dos combustíveis.
Daqui a pouco a Kelly Cali vai nos atualizar ao vivo sobre o andamento dessa promulgação direto lá de Brasília. E o presidente Jair Bolsonaro agradeceu ao Congresso Nacional nesta quinta-feira pela aprovação ontem da PEC dos benefícios, que permitirá o aumento no valor do Auxílio Brasil de R$ 400 para R$ 600 reais e a criação de novos benefícios sociais, como o voucher aos caminhoneiros. Em entrevistas a jornalistas lá no Maranhão, Bolsonaro afirmou que executivo e legislativo são irmãos siameses e dependem um do outro. O chefe do executivo afirmou também que o pagamento de R$ 600 reais do Auxílio Brasil será pago durante o mês de agosto. Bom, e a gente vai continuar trazendo mais informações aqui para vocês, inclusive informações internacionais, mas antes de continuar com o nosso giro de notícias, eu quero já fazer um convite aqui para todos vocês que estão nos acompanhando, que é, claro, nos seguir nas nossas redes sociais, lá no nosso Instagram, @bmc.news, para ficar por dentro de conteúdos exclusivos que só os nossos seguidores do Instagram têm. São vídeos, curiosidades e muito mais que você só encontra lá no nosso Instagram. Então, para você que está nos assistindo, tanto pelo nosso canal do YouTube, como também pelo nosso portal, dá uma conferida se você já está seguindo aí o Instagram da BMC, @bmc.news. A gente também quer que vocês sigam nos acompanhando por lá. Bom, convite feito. Vamos agora continuar aqui com o nosso giro de notícias, agora com as notícias internacionais, porque os Estados Unidos e Israel assinaram uma declaração contra fornecimento de armas nucleares para o Irã. Dos Estados Unidos é a Giovanna Locatelli, que vai contar como foi esse primeiro dia de viagem do Joe Biden para Israel. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e o primeiro-ministro israelense Yair Lapid assinaram nesta quinta-feira um acordo se comprometendo a impedir que o Irã adquira uma arma nuclear. Este foi o segundo dia da visita de Biden ao Oriente Médio. Um alto funcionário do governo Biden disse a repórteres que o acordo vai expandir o relacionamento de segurança de longa data entre Estados Unidos e Israel. Biden, em sua primeira viagem ao Oriente Médio desde que assumiu o cargo no início de 2021, chegou a Israel ontem e tem conversas com líderes israelenses nesta quinta. Está prevista uma coletiva de imprensa conjunta com Lapid. E o presidente da França, Emmanuel Macron, disse que o país deve se preparar para um corte total do fornecimento de gás da Rússia, o que deve provocar um aumento de racionamento em breve. A França deve começar a desligar a iluminação pública em alguns períodos da noite e pediu por um período de sobriedade para o uso de eletricidade pela população. Como não há uma expectativa de fim para a guerra na Ucrânia, os franceses também devem se preparar para que os custos da energia permaneçam altos, segundo Macron durante entrevista a uma TV francesa. Ben Van Beurden, que é o executivo-chefe da Shell, que é a maior companhia de petróleo e gás do continente, alertou que a Europa pode precisar racionar energia durante este inverno. E o primeiro-ministro da Itália, Mario Draghi, anunciou hoje que irá entregar o seu pedido de renúncia do cargo de presidente do país para Sergio Mattarella, segundo uma nota que foi divulgada pelo seu gabinete. As tensões políticas lá na Itália aumentaram após o governo italiano ganhar uma moção de confiança, mas o movimento 5 Estrelas boicotou essa votação. Draghi disse nessa semana que seu governo não poderia continuar sem o apoio do movimento e descartou liderar uma coalizão com composição diferente. Giuseppe Conte, ex-chefe me corrija, Rafael Lara, por favor, porque você, inclusive, é muito bom. É Giuseppe Conte ou Conte? Giuseppe Conte. Conte, tá vendo? Ele tem um sotaque italiano. E Mario Draghi. Muito bem, Rafa. Bom, pois bem, o Giuseppe, que é ex-chefe de governo do atual líder do movimento, ele anunciou na noite dessa quarta-feira que os senadores do seu partido não iriam comparecer ao voto de confiança, o que produziu essa crise de governo ao perder a maioria para governar. O presidente Sergio Mattarella ainda pode pedir ao ex-chefe do Banco Central Europeu que busque o apoio de todos os aliados em uma nova votação após uma rodada de negociações. Um colapso da coalizão poderia levar a uma eleição antecipada, possivelmente no outono, mas a maioria dos partidos tentaria evitar isso. E os pedidos de seguro-desemprego nos Estados Unidos subiram para o nível mais alto desde novembro, durante a semana que incluiu o feriado de 4 de julho. O maior salto foi em Nova York, com mais de 10 mil. No total, os pedidos chegaram a 244 mil, de acordo com o Departamento do Trabalho. O consenso era de 235 mil pedidos para esse período.
O aumento acontece à medida que mais empresas anunciam cortes em meio ao crescente medo de uma recessão nos Estados Unidos, foi o que informou a Bloomberg. Embora o mercado de trabalho até agora tenha se mantido forte diante do aumento das taxas de juros, o Fed pode acelerar sua luta contra a inflação, o que pode reduzir a demanda por trabalhadores. E empresas como Google e Microsoft disseram recentemente que vão desacelerar as contratações em um momento de incerteza econômica global. Outros anúncios vieram de setores como habitação, automóveis e energia. Fornecedores da Rússia procuraram empresas da Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis, que é a ABICOM, aqui do Brasil, para conversas sobre importação de diesel. Mas as operações são inviáveis, de acordo com o presidente da ABICOM, Sérgio Araújo. As sanções internacionais à Rússia impedem os pagamentos das operações, segundo Araújo. Uma fonte ouvida pela S&P no setor de trading de combustíveis também confirmou que haveria problemas para que o Brasil pagasse pelas cargas. O barril russo foi vendido recentemente com um desconto de $36 por barril em relação ao Brent, que é o principal na cotação internacional para commodity, que também serve de referência aqui para a Petrobras no Brasil. A S&P Global mostra que a compra do diesel russo poderia reduzir as importações brasileiras das cargas mais caras provenientes dos Estados Unidos. O Brasil precisa importar cerca de 25% do volume de diesel consumido no país, já que as refinarias nacionais não conseguem atender à demanda. E o FMI disse hoje que aprovou a mudança da China em direção a uma política fiscal mais expansionista para combater a desaceleração econômica provocada pelos bloqueios contínuos contra a Covid-19, mas ponderou sobre a necessidade de mais gastos e apoio monetário, de acordo com a agência Reuters. O principal porta-voz do FMI explicou que o apoio ajudaria a conter a desaceleração em curso do crescimento e que esse apoio fiscal seria particularmente eficaz se focado em famílias vulneráveis. Por causa da baixa inflação no país, o FMI acredita que o Banco Central Chinês continuará fornecendo apoio à política monetária. É isso aí. Bom, vamos voltar aqui para o Brasil. Antes da gente ir lá para Brasília, eu quero só trazer uma outra informação aqui do Bolsonaro, que ele disse que está esperando uma deflação em agosto, com queda no preço dos combustíveis. Em entrevista a jornalistas lá no Maranhão, Bolsonaro afirmou que o preço dos combustíveis caiu entre 11% e 12% na maior parte dos estados. O presidente disse exatamente o seguinte, abre aspas, há um alívio, e a gente espera até uma deflação no próximo mês. Caiu 11%, 12% o preço do combustível e vai cair a inflação no Brasil. Espero que isso aconteça. Ajuda, obviamente, no preço de quase tudo, mas por incrível que pareça, o que mais pressiona a inflação é a gasolina e não o diesel. E olha que o diesel que tem vindo realmente mais caro, né, Rafa? Ultimamente, se a gente para poder olhar, inclusive, mas a gente já tem uma certa diferença ali na paridade internacional. Inclusive, a Bicom mais cedo falou que teria que aumentar em 20 centavos o preço da gasolina para que zerasse novamente essa paridade, essa defasagem, na verdade, com a paridade de preço internacional. Já que estamos falando de Bolsonaro também, vamos lá para Brasília para conversar com a Kélia Calha, ela que vai trazer informações aí, porque Bolsonaro participa da promulgação da PEC do estado de emergência, que, aliás, a cerimônia está marcada agora para as 4 horas da tarde, deve estar começando por aí, né, Kelly? Boa tarde para você. Oi, Débora, boa tarde, Rafa, boa tarde a todo mundo que acompanhou o Top nesta quinta-feira, quase final da semana já. Pois é, o presidente Bolsonaro decidiu aí participar da promulgação dessa PEC do estado de emergência, e de outra PEC também, que vai ser promulgada logo mais, vão virar as duas PECs, vão virar emendas constitucionais. No caso da PEC do estado de emergência, é uma emenda constitucional que tem prazo para acabar, já que a aprovação foi para que essa emenda ficasse vigente até o último dia deste ano, Vamos lembrar que o estado de emergência é aquela PEC, que a PEC do estado de emergência é aquela PEC que institui ali um estado de exceção, digamos assim, que dá ao governo federal a possibilidade de gastar aí um dinheiro, um recurso fora do orçamento, de maneira que do ponto de vista eleitoral, ele não seja aí, o presidente Bolsonaro não incorra em crime eleitoral, tá? Uma PEC muito polêmica, viu, Débora? Que depois de uma semana aí de muita disputa interna, com a PEC
PEC já, o relatório já todo pronto para ser aprovado, o texto, enfim, ela acabou aí chegando ao seu final, sendo promulgada logo mais, com uma cerimônia que estava prevista para as 16, né, mas que obviamente não começou ainda estão na apreciação aqui dos vetos, né, então o presidente Bolsonaro acaba participando dessa promulgação, não é regra, tá, o presidente participar, mas ele vai participar dessa hoje, como eu disse, é uma PEC muito expressiva do ponto de vista de gastos públicos, né, que dá a ele essa possibilidade de se projetar, inclusive do ponto de vista eleitoral, e essa foi a grande crítica com relação a essa proposta de emenda que institui esse estado de emergência, né, não só pelo fato de instituir o estado de emergência e, segundo parlamentares que são contrários, de acabar vulnerabilizando aí algumas questões, inclusive dentro do período eleitoral, né, o Bolsonaro acaba também se projetando pelo fato de conceder auxílios que podem aí contribuir para a sua reeleição. O presidente Bolsonaro é o segundo na pesquisa, né, que figura em segundo lugar na pesquisa de intenção de votos. Em primeiro lugar, né, desde o início das pesquisas eleitorais, está o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, né? Então, depois dessa PEC promulgada, ela passa a valer. Hoje, mais cedo, o Paulo Guedes falou do calendário de pagamento, a gente já tinha conversado também um pouco antes sobre como é que se dariam aí esses pagamentos, esses repasses, enfim. Então, o Auxílio Brasil, por exemplo, ele vai ser aumentado a partir do mês de agosto, né, segundo palavras do Paulo Guedes, mais cedo, né. Depois dessa discussão da PEC hoje, viu, na verdade, da promulgação dessas duas emendas constitucionais, acaba que o Congresso encerra as suas atividades. O presidente Lira disse que teria atividade da Câmara até amanhã, sexta-feira, e que no retorno do recesso, né, ali na primeira semana logo de agosto, ele realizaria um esforço concentrado. O esforço concentrado é aquele momento, aquela semana legislativa em que os parlamentares se debruçam em torno de pautas específicas para não ficar trancando na pauta e também para não acumular pauta. O Lira, inclusive, vai tomar aí, né, pé dessa iniciativa, porque está chegando o período eleitoral e é um período em que os parlamentares vão se ausentar mais aqui do Congresso Nacional, tá, Débora? Eu vou acompanhar, claro, a promulgação dessas duas emendas constitucionais, a vinda do presidente Jair Bolsonaro aqui, né, e aí qualquer coisa eu aviso a vocês para a gente entrar ao vivo aí, atualizando o nosso telespectador. Volto com vocês aí no estúdio. Por favor, Kelly Kali, na hora que tiver qualquer novidade, é só chamar aqui e na hora você entra aqui com a gente, é um dia muito importante, com certeza. Eu imagino a correria também que não deve estar por aí, né? Vamos lá ver o que o presidente vai, né, quebrando esses protocolos, não quebrando protocolo, mas não cumprindo, né, o que é de normal acontecer. Obrigada mesmo, Kelly, por todas as informações. Estou aqui aguardando você voltar com a gente. Um beijo em vocês dois, um abraço em todo mundo. Tchau. Até mais, tchau, tchau. Valeu. Bom, Débora, tem uma outra notícia aqui no radar, que é o seguinte: o C6 Bank reduziu aí a projeção de superávit primário para esse ano aí de 2022 de 0,5% para 0,2% do PIB, tá certo? Segundo projeções aí do Banco Digital, as desonerações tributárias já aprovadas têm o potencial de gerar uma renúncia de 130 bilhões de reais na arrecadação do governo federal e dos entes subnacionais este ano, com um impacto sobre o resultado. A mudança da projeção também incorpora o custo de 41 bilhões e 200 milhões de reais em despesas extrateto, criado pela PEC dos benefícios, que foi aprovada ontem pela Câmara. Mesmo assim, o banco avalia que o impulso da inflação persistente dos preços de commodities em nível elevado ainda devem manter as contas do setor público superavitárias para este ano, Débora. Isso aí, Rafael, eu quero só trazer uma última informação também sobre a Argentina, gente. A gente tem acompanhado, né, de perto tudo que tem acontecido por lá, a inflação cada vez mais alta, já se fala da inflação chegando até 90% no final do ano por lá, mas agora saiu aqui a informação de que a inflação ao consumidor subiu 5,3% no mês de junho e maio estava em 5,1%. A inflação sobe então 64% em junho, na comparação anual, na verdade, né? Junho contra junho. Se a gente fizer a comparação anual, então houve uma alta aí de 64%, né, no último ano, e maio estava 60,7%, ou seja, é bastante coisa por lá, né? Inclusive, mais cedo, o Alex André aqui na programação da BMC News chegou a mostrar aqui pra gente, se você não estava acompanhando aí, vale a pena voltar um pouco aí na programação, procurar aqui esse destaque em que a gente, né, mostrava ali junto com o Alex André um ranking ali dos países e pelas inflações atuais, né, qual seria o país com a maior inflação, qual seria o país aí com a menor inflação,
E a Argentina, claro, está liderando aí esse ranking, inclusive com uma das maiores inflações. Ainda tem também a questão da Turquia, mas a Argentina tem chamado bastante atenção, é um país aqui vizinho, tem enfrentado bastante dificuldade realmente em relação a isso, congelamento de preço, tantas outras coisas que a gente também, né, já tem atualizado aqui vocês. Mas então tá aí a informação atualizada sobre a inflação, né, ao consumidor lá na Argentina, subindo 5,3% nesse mês de junho. Lembrando que tem expectativa já dessa inflação por lá poder chegar a 90%. Imagina só isso, hein, Rafa? É muita coisa. É muita coisa. E aí tem mais um detalhe. Por lá já se relata muita dificuldade até de se encontrar, né, produtos nas prateleiras dos supermercados. Tem sido muito difícil mesmo essa atuação aí, inclusive, né, da economia argentina, que não tem realmente conseguido, né, revisar isso tudo que tem acontecido. É importante lembrar que não de agora, não por causa da guerra na Ucrânia, mas já de muito tempo, né, de muitos anos aí para trás, que a gente já vê a Argentina passando por esse tipo de situação, dessa inflação descontrolada por lá, né? Sim, né? Teve a crise econômica começou desde o último mandato da Kirchner, lá. Depois veio o Macri, né, que também não conseguiu fazer um bom trabalho na economia lá. É uma situação muito complexa que vive a Argentina, né? Mudou agora a sua secretária de Economia, né? Faz nem uma semana, né, Débora? A gente tem essa notícia aqui faz nem uma semana que mudou lá a secretária de Economia deles. Vamos ver se melhora alguma coisa, né? Mas é uma situação muito complexa, porque é aquilo, né? Isso é uma coisa que a gente vê acontecendo em um monte de países, inclusive, uma coisa que pode estar acontecendo com o Brasil há um certo tempo. É um campo eleitoral, político e econômico tão desorganizado que quando você tem também uma lógica no mundo que está dando errado, como por exemplo teve Covid, aí agora teve guerra na Ucrânia que também afeta o mercado de commodities, você ainda vai continuar sentindo, você vai sentir muito mais forte. Né? Então isso é uma coisa que a gente está vendo, e isso meio que independente do lado, se é governo de esquerda, se é de direita, enfim, pouco importa. O que importa é que as economias estão sim sofrendo muito, né? E a Argentina já vinha sofrendo antes, né? Tanto é que lá teve uma mudança ideológica muito forte, né, entre Kirchner e Macri e não resolveu, né? E voltou o Alberto Fernandes e continua nisso lá. E é realmente uma situação muito complexa na Argentina, uma moeda desvalorizando muito. E eu tenho muito medo disso acontecer aqui com o Brasil, porque a nossa moeda também está vindo desvalorizando. E a inflação também está subindo, a taxa de juros também subindo. Então como é que a gente vai ficar? Se Deus quiser, melhor que a Argentina. Né, Débora? É isso, vamos aguardar, Rafa, e claro, acompanhar essa situação. Bom, vamos agora bater o nosso primeiro papo com a Paula Bernadeller, que é advogada e membro da Bradep, inclusive Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político, já está aqui conosco. Paula, seja sempre muito bem-vinda aqui à programação da BMC News. Muito obrigada, é um prazer estar aqui. Paula, vamos começar, né, conversando e comentando um pouco sobre as coligações, né, que têm natureza eleitoral e se extinguem, né, após as eleições. Durante o pleito, elas funcionam como se fossem um só partido, né? Então, basicamente, enquanto as coligações são válidas apenas no período eleitoral, na federação os partidos são obrigados a se unir durante 4 anos e atuar como se fosse uma bancada única. O que essa novidade pode trazer para o cenário eleitoral atual? Bom, a expectativa com essa alteração das federações é justamente que os partidos se unam, não só mais focando a eleição, embora isso ainda possa ser uma estratégia dos partidos, né, para disputa, mas que eles se unam em torno de uma pauta mesmo, em torno de um programa de construção do país, e aí trabalhem coletivamente juntos, unindo essas forças partidárias por um período mínimo de 4 anos. Então a expectativa é que isso, inclusive, traga uma maior identificação do eleitorado com aqueles grupos, porque a gente tem uma crise de representatividade muito grande que vem, às vezes, dessa não compreensão do sistema proporcional, dessa não compreensão desse sistema em que você vota numa coligação, elege candidatos daquela coligação e depois aquela coligação se dissolve, e muitas vezes aqueles candidatos que foram eleitos pela mesma coligação acabam atuando em campos distintos, com ideologias distintas. Então, a federação vem numa tentativa de fortalecer essas agremiações também, de dar uma chance, inclusive, para agremiações menores, que ao se unirem com partidos maiores, conseguem talvez mostrar mais o seu trabalho, mostrar mais os seus projetos, as suas propostas. Então, há uma expectativa positiva desse resultado das federações a partir desse ano. Agora,
A gente está num cenário muito polarizado, né, quanto aí ao sistema eletrônico de votação. Queria comentar o que garante a segurança desse sistema, né? E também esses questionamentos se ele é realmente auditável, né? Recentemente o presidente Jair Bolsonaro, inclusive, mencionou, né, que nas eleições presidenciais que a Dilma venceu, teve um apagão durante a votação. Todo esse processo, né, existe possibilidade de fraude, tem segurança, tem como aumentar a segurança, como é que é isso tudo, né? Principalmente depois de 28 anos do Bolsonaro estar no mesmo sistema de eleição, ele está criticando agora, enfim. Pois é, nós temos um sistema de votação pela urna eletrônica que ele é bastante seguro. Ele é um sistema que é tido como exemplar para outras democracias. A nossa urna eletrônica, ela passa por uma série de testes. A gente tem sempre um teste público de segurança, que é feito pelo TSE, que, como o próprio nome já diz, é um teste público. Qualquer pessoa, qualquer organização, qualquer instituição que trabalhe com pesquisas, com tecnologia, pode se inscrever para participar desses testes, onde todos esses grupos que se inscrevem tentam atacar o sistema da urna, tentam corromper de alguma forma aquele sistema, invadir o sistema, e aí apresentam relatórios trazendo o que eles identificam como possíveis fragilidades do sistema que possam ser corrigidos. Então, esse sistema está sempre sob teste, sempre sob avaliação e sempre sob melhoria, sempre passando por melhorias. Esses testes nunca indicaram até hoje, desde que eles ocorrem, e eles existem desde que a gente começou a utilizar a urna eletrônica, eles nunca indicaram a possibilidade de fraude dos votos na urna. Isso nunca aconteceu. Além disso, a gente tem uma questão que é importante, que é o fato de que as urnas operam offline. Então, quando a gente fala sobre uma possibilidade de adulteração da urna, uma possibilidade de adulterar aqueles votos, a gente às vezes acaba criando nas pessoas que não conhecem exatamente como é esse sistema da urna eletrônica, uma desconfiança que é válida nesse mundo que a gente vive hoje, em que a gente vive num mundo muito digital e muito cheio de golpes, de fraudes, que tudo é fraudável nesse mundo digital. Mas a urna eletrônica, ela opera offline, ela não está conectada à internet, não tem como uma pessoa invadir uma urna eletrônica enquanto ela está sendo usada, porque ela não está conectada na internet, ela é uma máquina que registra e computa os votos que são colocados ali. Além disso, há um sistema de votação paralela, que é feito como uma forma de auditagem desses votos também. Há o boletim de urna, que ele é impresso antes dos votos serem enviados por um sistema online para a contagem da Justiça Eleitoral. Então, esse sistema que opera offline imprime um boletim de urna dizendo quantos votos recebeu naquela máquina e quais candidatos receberam votos naquela máquina. Isso pode ser somado manualmente, conferido com o resultado que é divulgado depois pela Justiça Eleitoral. Então, as formas de controle da urna eletrônica são muitas, na verdade. As formas de garantia de segurança desse sistema de votação são muitas. Então, como há essa áurea de desconfiança do sistema, a Justiça Eleitoral tem tomado mais medidas ainda para dar ainda mais transparência a essa contagem dos votos que é feita depois. A gente deve ter um início da contagem ainda mais cedo esse ano. A gente sempre teve o início da contagem. Conforme as urnas são fechadas, esses dados são enviados ao Tribunal Eleitoral, que encaminha os dados de cada urna à Justiça Eleitoral, que vai computando esses votos. Mas não é possível ter nenhuma divulgação dos votos antes de encerrar a votação no país todo. E como a gente tinha uma diferença de fuso horário especialmente grande com relação ao Acre, os resultados só começavam a ser divulgados depois que fechavam as urnas lá. Isso fazia com que a gente tivesse um intervalo entre o final da votação na maior parte do país e o início da divulgação da contagem dos votos, que já começava com uma grande porcentagem. Isso acabou gerando alguns questionamentos nesse sentido de falar, mas e esse tempo que a gente ficou sem o resultado? E daí, de repente, já vem com tantos votos apurados? Mas era por conta disso, porque não se pode divulgar o resultado antes de encerrar a votação no país todo. Esse ano a gente teve uma mudança na legislação. E todo o país vai votar ao mesmo tempo, independente do seu fuso horário. Então, a partir do momento em que forem fechadas as urnas, a Justiça Eleitoral já vai poder começar a computar esses votos e divulgar imediatamente. Então, a gente não vai ter um período sem informação, um período longo sem essa informação após o encerramento das urnas. Uhum. Agora, quais são as limitações para que os cidadãos, né, e as cidadãs, em geral,
participem do processo eleitoral atualmente, na tua opinião? O que falta, o que ainda limita essas pessoas a participarem, né, desse processo eleitoral? Eu acho que as limitações são muitas ainda, a maioria de ordem econômica, de uma questão de divisão de classes mesmo, de pessoas que têm menos acesso ao debate, menos acesso à informação, que embora tenham acesso à internet, a gente ainda tenha uma população que não tem o domínio da linguagem da internet, e com isso não consegue participar tanto dos debates públicos, não consegue se envolver tanto nesses debates políticos. A gente tem uma população que fica em regiões onde é mais difícil, inclusive, que os candidatos cheguem, que façam campanha, que apresentem as suas propostas, e uma população, muitas vezes, refém das suas carências, refém das suas necessidades básicas que não são atendidas pelo Estado. Isso acaba impedindo uma verdadeira participação democrática, porque quando as necessidades primárias da população não são atendidas, a população não tem como pensar em questões maiores do que essa, assim. Então, acho que a gente ainda tem uma democracia fortemente marcada por grupos que estão no poder há muito tempo. A gente tem agremiações partidárias que internamente ainda não são suficientemente democráticas, muitas delas, e esse distanciamento, muitas vezes, da população com o debate político por conta da sua realidade socioeconômica mesmo. Agora, eu queria esclarecer algumas dúvidas aí, né, que a sociedade, né, no geral, tem sobre como funciona o controle, né, que a Justiça Eleitoral faz sobre o uso da máquina pelo governo no período eleitoral. Isso é uma coisa que a galera tem muita dúvida, então se puder explicar para a gente, isso acho que seria muito importante, né? O que acontece no fim das contas, né? Alguém pode ver meu voto, né? Ou se alguém pode mudar meu voto, né? Pode acontecer de eu clicar um número de um candidato, aparecer o outro e olha só, estou sendo manipulado. Existe esse tipo de questão? Não tem como alguém ver o voto. A urna ela é feita com um sistema de criptografia, que a partir do momento em que a pessoa digita o voto na urna, ela é gravada de uma forma embaralhada, ela se embaralha com os outros votos já dados naquela urna. Então, os votos não ficam gravados nem na ordem de votação. Não tem nem como eu saber a ordem que os votos foram computados na urna e a ordem que os eleitores votaram para eventualmente fazer esse batimento da lista, porque os votos são todos embaralhados. Esse é um sistema de criptografia, a gente tem tido mais contato com essa palavra cada vez mais, né? A gente trabalha ali com aplicativos de mensagens que dizem que trabalham com criptografia, justamente para proteger o sigilo da comunicação que é feita ali. A urna eletrônica também trabalha com essa tecnologia de criptografia para proteger o sigilo. Da mesma forma, não tem como ser adulterado esse voto ali dentro. Uma vez que esse voto é computado, ele é gravado num disco e esses discos são lacrados. Inclusive, a cerimônia de lacração das urnas, em que é carregado o sistema dentro de uma urna, é testado esse sistema, ele é carregado, ele é lacrado fisicamente, não tem como alguém mexer internamente nessa urna. Essa cerimônia de lacração das urnas também é pública. Qualquer pessoa pode acompanhar na sua região, no seu tribunal eleitoral, a cerimônia de lacração das urnas. Essa urna é lacrada com uma etiqueta que é imprimida pela Casa da Moeda. Uma vez impressa, uma vez colocada essa etiqueta, que é feita pela Casa da Moeda, não tem, se ela for retirada, ela imediatamente já vai dar um sinal de que ela foi retirada. Então, não é um sistema que é facilmente acessível, mesmo que a gente pudesse pensar que alguém poderia tentar invadir esse sistema fisicamente, tirar um HD, colocar um voto diferente lá dentro, isso não tem como. Esses testes, inclusive, nesses testes públicos de segurança, são feitos constantemente e nunca foi conseguido, nunca ninguém conseguiu fazer essa adulteração. Bom, com o avanço tecnológico, a gente tem tido, né, um outro problema, e esse também bem sério, que é a desinformação. Desde as eleições de 2018, inclusive, isso vem se acentuando. O que mudou de 2018 para esse momento atual? Seguiremos com problemas desse tipo, na sua opinião, ou a sociedade já tem a expertise suficiente para poder filtrar, né, essas informações?
Olha, me parece que nós ainda teremos problemas com isso, assim, isso ainda tem sido utilizado como uma estratégia política mesmo, esse bombardeio de desinformações. Ao mesmo tempo, nós temos tanto uma sociedade que já passou por esse processo e que já está um pouco mais escolada mesmo, está um pouco mais atenta às informações que recebe, parte da população, ao menos, está assim. Nós temos um judiciário também mais atento e mais preocupado em dar respostas rápidas a essas campanhas de desinformação massiva que são utilizadas como estratégia de campanha. Então, não me parece que é um problema resolvido, mas é um problema que a gente sabe já lidar um pouquinho melhor. Mas vai ser uma questão também, é uma estratégia de política, infelizmente, ainda tem sido utilizada, e não me parece que deixará de ser utilizada tão cedo. Bom, eu quero agradecer, inclusive, aqui a sua participação conosco, para poder a gente, né, trazer aqui um pouco dessas opiniões, é muito importante, claro. Muito obrigada mesmo, Paula, pelas tuas informações, né, pela tua participação aqui conosco. E eu quero já deixar o convite para próximas oportunidades, até porque daqui para outubro muita coisa ainda pode rolar, né, e é interessante a gente poder conversar com pessoas que sejam especialistas. Obrigada. Eu que agradeço, foi um prazer e contem comigo sempre que eu puder colaborar. Obrigada, Paula. Vamos lá, vamos continuando por aqui. Rafa, eu vou dar mais um giro de mercado. Daqui a pouquinho eu já trago aqui para vocês, né, mais informações sobre como que a gente também está com a Bolsa lá nos Estados Unidos. Olha só, mas aqui quem está liderando perdas agora nesse finalzinho de pregão é a Vale, que cai 6,7%. Em seguida, a gente tem CSNA caindo 5,64% e outros papéis aqui do setor de siderurgia e mineração. Bradespar também está caindo 4,76%. Os bancões não deixaram de aparecer por aqui nessas principais quedas do dia. E o setor de petróleo, Prio 3, olha só, 2,64% de queda, Prio 4, 2,48% de queda, né? Os bancões aqui, como eu falei, Bradesco, que está caindo aqui, BBDC 3 e BBDC 4, que é bastante coisa, né? A gente tem aqui JHSF também, ou seja, o setor de construção, que também vem, né, caindo por aqui, vem aparecendo nessas quedas, nesses destaques de queda. Pets no varejo cai 3,10%. Os Minas aqui acompanhando esse bloco de siderurgia e mineração junto com o Vale e CSNA está caindo 2,99%. Na ponta de cá, a Cielo está subindo 6,44%. A gente ainda tem também alta de Magazine Luiza, de BB Seguridade. BB Seguridade, como eu falei para você, já vem aparecendo nas altas desde o início do dia. Existe uma expectativa aí de bons dividendos a serem pagos pela companhia, né? E aí também temos a Ambev, que está subindo 2,13%. A Ambev, que também ontem já aparecia ali nas altas. A Ambev, que tem uma, segundo Itaú BBA, também tem uma expectativa boa para os resultados do segundo trimestre da companhia. Além disso, também teve uma decisão favorável, né, a companhia na justiça tributária, e isso também tem favorecido a movimentação positiva, né, para os papéis de Ambev. Eu tenho certeza que o Rafa também anda colaborando aí, viu, para a Ambev. Mas vamos lá. Olhando aqui... Difamação ao vivo? Não, mas é difamação. O que tem? Tomar uma cervejinha de vez em quando, bebendo com moderação, não há problema algum, né? Bom, nas altas aqui, voltando a falar de altas, a gente tem um dólar futuro que sobe 0,78%, moeda americana cotada agora a 5,45, mas bateu os 5,51, né, mais cedo. No Ibovespa segue em queda aos 96.303 pontos, Ibovespa conseguiu recuperar os 96 mil pontos, mas já teve uma mínima aqui no dia de 95.430. São 4 horas e 25 minutos, a gente está tendo um tempinho de pregão aí pela frente. Bom, olhando lá para os Estados Unidos, a gente tem Dow Jones caindo agora 0,40%, S&P 500 também vai operando em queda, as bolsas por lá vêm operando em sentidos opostos agora, lembrando, né, que começaram o dia com todas operando no patamar negativo. Mas agora S&P 500 cai 0,25%, Nasdaq, que é quem está na contramão, subindo 0,14%. Em relação às commodities, o petróleo Brent WTI, que chegaram a registrar mínimas hoje, mínimas que a gente já não via sendo registradas desde, inclusive, o período antes da guerra, né, antes de fevereiro, quando começou essa guerra lá na Ucrânia. Então agora a gente tem o Brent subindo 0,22%, subiu um pouquinho do valor do que a gente viu a mínima do dia, mas agora está cotado aí o barril a $99,79. No WTI, queda também de 0,15%, né, o barril está cotado a $96,44, não mudou muito o cenário.
E essa é uma movimentação no mercado por enquanto. A gente vai continuando por aqui, porém, antes, a gente vai para um rápido intervalo comercial. Daqui a pouquinho a gente tem Crypto News aqui. Tem que falar sobre criptomoedas também, diariamente agora aqui no Top News, no Fechamento de Mercado. A gente tem essa possibilidade de conversar com especialistas do mercado, mas só que isso é daqui a pouquinho, depois do intervalo, a gente volta já, não sai daí. BMC News, informação que gera valor. A economia digital está mais próxima do que você imagina. O aumento da conectividade, tecnologia, blockchain e moedas digitais vieram para ficar. Por isso, investimentos nestes setores não param de crescer. Afinal, o que são criptomoedas? Como investir? E quais os riscos e oportunidades que elas apresentam? As suas respostas estão no BMC Day, Criptogames e Blockchain. No dia 2 de agosto, aprenda como surfar nos movimentos do mercado com quem investe na prática todos os dias. Um evento ao vivo e gratuito para investidores iniciantes ou profissionais que queiram saber mais como surfar nas oportunidades do universo digital. Para participar, escaneie o QR Code que está aparecendo aqui na sua tela ou acesse bmcnews.com.br/bmc-day. So, how can you guarantee that my funds are going to be safe with you? It's really simple. It's hard to find a broker that meets all your expectations. Or is it really? Active Trades Online Broker since 2001. Yeah, I see. Se hoje você assiste um filme, pede comida e chama um táxi em poucos cliques, por que você ainda faz o seu imposto de renda como se você estivesse na Idade da Pedra? Você não tem que ficar reunindo um monte de documentos ou fazendo todas as contas na mão. É possível sim fazer em poucos cliques, utilizando uma plataforma chamada Velotex, que integra com as principais corretoras e plataformas para que você faça tudo de forma simples, fácil e totalmente segura. Vá no site velotex.com.br ou escaneie o QR Code e faça seu imposto de renda em 3 minutos. A CapTable é a maior plataforma de investimentos em startups do Brasil que conecta você, investidor, a essa nova economia. Nós selecionamos e avaliamos as empresas em ascensão de forma rigorosa. E você se torna sócio das marcas mais inovadoras e com futuro exponencial no mercado. Invista de forma descomplicada, inteligente e exponencial. Acesse captable.com.br e faça parte da nova economia. Profit, a plataforma oficial da BMC News. Acesse o site e faça um teste gratuito. Notou a inflação explodindo recentemente? O preço da gasolina? O seu dinheiro está desaparecendo? Rentabilize suas criptomoedas com a Bybit Ganhos. Tudo isso em uma plataforma intuitiva, segura e dinâmica. Não perca mais tempo, porque tempo é dinheiro. Abra sua conta hoje mesmo. Bybit.com. Estamos de volta, agora sim, chegou a hora da gente falar sobre criptomoedas, então está no ar, a partir de agora, o nosso Crypto News, com ele, Rafael Lara. Salve, meu povo, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos aqui ao Crypto News dessa quinta-feira hoje, né? Dia 14/7 de 2022. Eu estou falando assim lentinho para você aqui, sabe por quê? Porque você não precisa ter muita pressa não, tá bom? Pode ficar tranquilo. Daqui a pouco a gente coloca aqui atrás aqui o nosso mapa de calor aqui da Vector, né? Da Nelogic, aí também para dar uma olhada em todos os ativos do mercado de criptomoedas. Olha só, pronto. Por isso que eu estava falando tranquilo para você, por quê? Porque está tudo lindo hoje.
Tá vendo? Você tá vendo como é que tá tudo verde? Como é que tá? Tem pouquinha coisa lá no fundo ali que eu nem vou... Minha cabeça vai tampar mesmo. Não ligo. Ponto é o seguinte, muitas criptos hoje em alta, a maior parte eu não sei nem para que serve, certo? Mas tem ali a Aave, certo? Que é muito famosa também, certo? Que é um sistema de... Pronto, agora voltou aqui. E temos a Uniswap também subindo 14% hoje, mais de 14%, certo? A Aave é 15,61% e Uniswap 14,53%. Rafael, por que você não sabe todos os tickers daí? Porque tem muito criptoativo no mercado, é impossível você saber tudo de cabeça, a não ser que você seja um robô, tá certo? Mas isso é para mostrar também o quão imponente esse sistema aí da Vector, né, aí, e falando em imponência, você tem que conhecer o nosso parceiro aqui nesse projeto, inclusive a Bybit, aí, né, a terceira maior exchange de criptomoedas do planeta, tá certo? Ela, atualmente a empresa tem mais de 6 milhões de usuários, aí movimenta cerca de 10 bilhões de dólares em ativos digitais por dia, está expandindo aqui as suas operações para o nosso mercado tupiniquim, tá certo? Nosso mercado brasileiro. Então você vai lá, dá uma olhada, tá certo? Basta apontar a câmera para o QR Code que está na tela aqui, ou lá na descrição do vídeo no YouTube, também no link no chat. Ó, dando uma olhada agora também nas criptomoedas mais famosas do mercado, né? Que aí sim a gente sabe de cor salteado. Ethereum subindo de novo, 7,90%, Litecoin 3,63%, Link 2,59%, Bitcoin 2,50%, Ripple 1,60%, ADA Cardano 1,07% e XLM, né, o XLM também subindo 1,08%. Aí, um mercado bom, né? Hoje está um dia feliz, né? Quinta-feira, né? Pré-sexta, aí um investidor de criptomoeda muito feliz. Bom, gente, falando em investidor de criptomoeda muito feliz, eu achei que eu ia virar de câmera, mas não tem que virar câmera nenhuma, porque eu estou aqui agora direto com você. Eu esqueci agora e eu fui pego de surpresa aqui pelo meu intelecto mesmo. Eu vou ficar completamente vermelho, igual eu estou ficando agora. Vamos chamar a Valéria Garcia, aqui minha amiga que é especialista em criptomoedas, que está aqui comigo nessa quinta-feira. Val, seja muito bem-vinda aqui ao Crypto News dessa quinta-feira. Boa tarde, Rafa. Obrigada. É um prazer estar aqui com vocês. Bom, o prazer é todo nosso. Bom, é o seguinte, ó, lembrar aqui pra galera do chat aqui de casa, viu, gente? Agora é o momento de vocês pararem de ficar discutindo sobre política e futebol, que o pessoal fica discutindo muito, certo? E falar de coisa que você vai conseguir fazer dinheiro. Por quê? Porque é o seguinte, a Bolsa de Valores está na Amazônia, gente. Tá muito complicado mesmo fazer dinheiro lá na Bolsa de Valores, né? Tá um cenário macroeconômico muito complicado e todo mundo aqui, seja de esquerda ou de direita, tem que entender que o cenário político está muito conturbado. Então, é importante você entender como diversificar seu portfólio. Então, vem aqui, manda pergunta aqui sobre criptomoedas, mesmo que você não entenda nada, mas você manda pergunta aqui que a gente responde para você aqui, que eu estou com a grande Val aqui, que tenho certeza absoluta que vai nos ajudar nessa aventura que é entender esse mercado de criptomoedas. Valéria, deixa eu te perguntar uma coisa aí sobre esse mercado, né? Hoje Bitcoin subindo 2,3%, Ethereum subindo de novo 8%, né? Mas ainda assim, mesmo subindo, tá derrapando um pouco, né? A gente tá falando de um Bitcoin a casa dos 20 mil, 21 mil dólares, né? Ele não consegue escapar daquilo ali. Como é que você está vendo o momento do mercado cripto, né? Você acha que é aquele momento para a gente ir plantando ali de pouquinho em pouquinho? Ah, com certeza. Nesse momento, eu acredito que a gente está passando por uma leve tendência de alta a curto prazo. Porém, a tendência ainda é extremamente baixista. Eu acredito que o movimento para o Bitcoin realmente voltar a estar numa tendência de alta seja pelo menos daqui a 6 meses. Enquanto isso, é plantar mesmo, fazer seus investimentos e colher no futuro. Agora, hoje eu estava gravando, né, no CryptoCast aqui, inclusive você está muito convidada quando vier a São Paulo aqui para vir aqui ao CryptoCast, estava falando com o Lucas da PeerBR, e aí toda vez eu pergunto no fim do programa qual que é a expectativa dele, qual que é o preço que a pessoa espera do Bitcoin até o fim do ano. Todo mundo me fala 20 mil, 25 mil, né, máximo 30 mil. Ele já chutou o pau do barraco e colocou 40 mil dólares. Falou assim, não, eu acho que agora vai virar. Você acha que tem algum motivo para a gente estar otimista aí com o mercado de criptomoedas para o fim do ano? Ou você acha que é uma lógica mais a gente não olhar a corretora agora, vai comprando ali todo mês e esquece um pouco, vai passear, ver a luz do sol no parque e depois volta e dá uma olhada daqui a uns 2, 3 anos? Olha, eu acho que o mercado de cripto nesse momento, para ter uma tendência alta mesmo, vai depender muito da questão dos juros, né, que está acontecendo ao redor do mundo inteiro.
Porém, eu ainda chutaria aí pelo menos uns 35 mil dólares. Não que eu enxergue algum cenário positivo daqui até lá, mas porque no mercado de criptomoeda acontece muito isso, né? Justamente o que a gente não espera, as baleias vão lá e fazem um movimento contrário do que está todo mundo pensando. Que é exatamente o que eu estou enxergando nesse momento. Por exemplo, acabou de sair a decisão do CPI, que foi, enfim, maior do que todos os economistas esperaram, e o mercado de criptomoedas simplesmente ignorou tudo isso. Ele falou assim, não estou nem aí para o CPI, vou continuar subindo aqui. E assusta todos os investidores, né? Mas é assim mesmo que funciona. Eu acredito que pelo menos uns 35 mil dólares a gente chega a recuperar. Agora, por 35 mil, o negócio tá a 20 mil dólares hoje, então eu tô começando a ficar otimista, hein? Eu tá igual o Santos, tá? O Santos é assim, o Santos vai perdendo um monte de jogo, aí do meio do nada alguém solta uma informação do nada, aí eu falo, pô, tá bom, me iludi de novo. Tá bom, lá vou eu vender minha casa para comprar Bitcoin. Agora, o Rodrigo aqui no nosso chat mandou aqui uma pergunta pra gente. Para quem já investe em ações brasileiras, FIIs e ações exterior, mas nunca comprou criptos, qual percentual da carteira você acharia bom para começar aí a ter no portfólio? Uns 2% da carteira vai bem? O que você acha, Val? Porque isso é uma coisa que cada especialista tem sua opinião, né? Tem gente que coloca 100% da carteira em criptomoedas, o que eu não indicaria, inclusive, gente, porque senão você vai ter muito estresse, perder cabelo, chorar no banho, esse tipo de coisa. E tem gente que coloca ali seus 10%, 5% no portfólio, 2%, 1%. Quanto você acha que seria o ideal para começar? Olha, Rafa, você sabe que, graças a Deus, eu não sou cardíaca, mas eu já comecei meus investimentos com 100% em criptomoedas. E nossa senhora. Quando eu comecei em criptomoedas, eu fiz o seguinte, eu botei 50% no Bitcoin e o resto eu dividi em altcoins. Mas como ele vem do mercado tradicional, e eu acredito que esse momento que a gente está é um ótimo momento para você fazer aportes em criptomoedas, eu ainda diria uns 10%, tá de bom tamanho ali em Bitcoin, que aí ele já vai se acostumando com a volatilidade, e depois quando ele começar a pegar jeito, aí ele troca para outras criptomoedas. Perfeitamente, Val. Mais gente aqui perguntando aqui, o Helder pergunta pra Valéria se compensaria pegar os dividendos e investir em criptos. Isso é uma boa pergunta até, né, para aquele cara que é mais conservador ali, porque ele vai pegar os dividendos, né, ele já meio que cansou de colocar ali em ações, né, ele já tem ali sua porcentagem legal, já está dando um dividendo legal para ele, e ele está pensando no médio e longo prazo ali em criptomoedas, né? A gente está falando de um Bitcoin aí, que hoje está na casa dos 20 mil dólares, estão 40 mil, 50, 60 mil, para dar aquele up, né? Aquela alavancada no portfólio mais rápido, sem muito risco. Você acha que seria uma boa estratégia aí? O grande Helder está nos perguntando aqui. Claro, principalmente se ele estiver pensando a longo prazo. Eu ainda acredito que o Bitcoin vai cair bastante, tá? Eu acho que ele vai chegar pelo menos em uns 13 mil dólares. Mas caso ele esteja pensando em longo prazo, de repente para uma aposentadoria daqui a vários anos, é uma ótima escolha. O Bitcoin ainda está num preço excelente, apesar de que eu acredito que vai cair um pouco mais. Então, se ele quiser dar uma guardada e esperar de repente chegar em um fundo maior, eu acho que seria uma boa também. Porém, se ele está pensando apenas em longo prazo e ficar colhendo, não vejo por que não. Agora, Val, o Luciano Santos mandou aqui. Boa tarde, Valéria. Musa da cripto, hein? Musa da cripto. Tem algum lastro para as criptomoedas? Existe risco de liquidez? Obrigado. Isso é uma questão que muita gente pergunta aqui, Val, porque o starter pack, né, de qualquer um que odeia criptomoeda. É falar, essa moeda não tem lastro, é lavagem de dinheiro, pirâmide financeira e esse tipo de coisa. E alguém caiu aqui no estúdio agora. Val, você acha que existe risco de liquidez e qual que é o lastro das criptomoedas? Eu acho que não existe não, até porque todo o sistema das criptomoedas está pautado dentro da blockchain. Então, para quem não sabe, gente, blockchain é
um sistema completamente organizado, fica absolutamente tudo registrado de todos os movimentos estão ali dentro. Então, eu acredito ainda que investir em criptomoedas seja mais seguro do que deixar propriamente seu dinheiro no banco ali, em uma poupança ou coisa do tipo. Hoje em dia, eu tô, Rafa, que minha conta do banco, ela fica zerada 100% do tempo, até eu ter que pagar minhas contas, entendeu? Aí eu tiro lá da corretora, da minha carteira, boto lá para dentro, pago minhas contas e pronto. Mas a minha conta, propriamente dita, ou fica zerada ou fica negativa até eu resolver pagar as coisas. Mas completamente seguro. Eu apenas indicaria a não deixar seu dinheiro numa corretora, a botar numa carteira fria, pelo menos, como a MetaMask ou a Trust Wallet. Perfeito. Ó, tem mais comentário aqui e um perfil aqui chamado Rei Alex primeiro tá criticando criptomoedas. Eu realmente gosto de pessoas que não gostam de criptomoedas, que falam assim, não invista imediatamente. Eu gosto quando vem e conversa. Eu quero que converse com a gente aqui. E aí ele falou assim, invista R$1 em cripto pelo mercado pago que você sabe se você vale a pena. Demora a retirar um lucro bom, não recomendo cripto. Mas é aquilo, né, Val, como é que a pessoa então investe direito em criptomoedas? Porque pô, não adianta, é a mesma coisa bom, não vou falar nomes de marcas aqui porque eu posso tomar um processo, mas ele não está indo propriamente dito numa corretora de criptomoeda, numa exchange, numa Bybit da vida, enfim, qualquer outra grande corretora que realmente consiga te dar o saque depois, porque eu, por exemplo, já fiz, já paguei boleto com um lucro que eu tive em Ethereum, por exemplo, precisava ali rápido de sei lá, 200, 300 reais, fiz um Pix rápido e já paguei o boleto. Então, não é uma questão meio do meio em si que ele está investindo ao invés do produto? Acho que sim, total. Você tem que procurar as melhores opções de corretoras. Dentro da corretora, você tem que saber também onde você está investindo, porque hoje em dia existem milhares de criptomoedas, milhares de tokens. Todo dia, se a gente entrar lá no CoinMarketCap, a gente vê criptomoedas nascendo, vê criptomoedas morrendo, porque, enfim, hoje você, qualquer um pode ir lá e criar um token, mas você tem que saber onde você está investindo. Então, se você está iniciando agora, procure as principais moedas, o top 10 do market cap ali, e invista, que pelo menos você vai saber que tem uma segurança maior, né? Tem, enfim, uma comunidade maior para estar dando força ali no seu investimento. Perfeito. Agora, Val, tem mais pergunta aqui pra gente. O WR falou assim, que o Barsi falou que o Bitcoin é uma porcaria. E que isso é uma coisa também, é outra coisa do Starter Pack de quem não gosta de criptomoedas, né? Fala, não, porque o Buffett também falou que criptomoeda é horroroso. Que tá... Pô, o Warren Buffett teve um smartphone pela primeira vez faz 5 anos. Então você não vai perguntar para ele qual celular comprar, você vai perguntar para ele quais ações vão dar melhores dividendos. Mas pô, se você está com uma dor no dente, você vai no dentista, você não vai no mecânico. Entendeu? Então, é aquilo, né? Você entender qual que é o especialista para cada coisa, não é? Até porque a neta do Warren Buffett tem NFT, entendeu? Então, se fosse tão ruim assim, sim, né? Gente, mas você tem que levar em consideração, o Warren Buffett, ele é um excelente investidor, mas ele também já é um senhor, né? É difícil explicar alguns tipos de tecnologia para quem tem mais idade. Por exemplo, tentar explicar Bitcoin para a sua avó, com certeza vai ser mais difícil do que você pegar um jovem de 18 anos de idade e falar assim, olha, Bitcoin é isso, isso e aquilo. E outra coisa, o Warren Buffett, indiretamente, agora ele já está investindo em criptomoedas, porque ele comprou parte das ações do Nubank e agora o Nubank está com porcentagem de todo o seu capital ali em Bitcoin. Então, querendo ou não, o Warren Buffett se envolveu com o Bitcoin. Então, entendeu? E também a metodologia do Warren Buffett muda várias vezes, entendeu? O pessoal tem que tomar um pouco mais de calma também, né? Enfim, bom, o Renan Vargas mandando aqui pra gente, ainda vale a pena minerar Ethereum na sua visão, Val? Inclusive, eu sou mineradora de Ethereum, eu tenho aqui uma sala propriamente para fazer isso, eu adaptei toda a minha casa, tenho aqui 12 placas. Bom, na minha situação, eu tenho energia solar, então
compensam um pouco mais do que o normal, mas eu acredito que sim, ainda mais se você acredita que o Ethereum a longo prazo vai valorizar ainda bastante, como é o meu caso. Eu sou uma defensora firme da rede Ethereum e tudo que eu minero, eu armazeno, eu estou fazendo hold, então é um investimento pesado que você tem ali, mas você tem que pensar ali para o que você quer. Se você quer pegar o Ethereum que você vai ter para pagar o seu equipamento, não vai dar. Vai ter que ser um investimento ali para você recolher daqui a 1 ano, pelo menos. Exatamente. O Luciano Santos falando aqui, show de explicação, já invisto em elétrica e agora vou entrar para as criptos, obrigado. Aí, tá vendo? É assim mesmo, a gente vai aqui trazendo por um, mandem sua pergunta. O Helder perguntando aqui, pergunta para Valéria que livros ela indicaria para quem quer começar no universo cripto. Isso é muito interessante também, né? Onde a pessoa começa, né? Além de, Helder, primeiro passo, você assiste a gente aqui, Crypto News, entendeu? CryptoCast, entendeu? Assiste a Val lá, manda seu Instagram aí, Val, qual que é? @GarotaCrypto, não é isso? @GarotaCrypto_. Quando eu tentei fazer o meu arroba, já tava um fake lá, não deu. Isso é verdade. Inclusive, gente, cuidado com fakes, tá? Que eles criam muitos fakes nossos, é péssimo, tá bom? Esses dias, eu te contei, Valéria, criaram um fake meu no Instagram e era um fake egocêntrico. Ele perguntava tudo bem pra pessoa, aí a pessoa falava tudo e você, Rafinha, né? Tentando, achando que eu era uma pessoa gentil, eu falava eu sou bom, porque na verdade ele estava traduzindo do inglês e aí jogava pra lá. E aí criou assim, um clima horroroso com muita gente da minha família, inclusive. Então, gente, o meu @Rafael Mendes Lara e o da Val é Garota Cripto com Y, né? O cripto é Y. Né? Isso, em underline. Um underline só, cuidado com fakes, hein? Exatamente, tem muito, underline. Né? Criaram agora com 2 underlines. Com 2 underlines? Meu Deus, vô. E tá enganando muita gente, eu já recebi mais de 20 mensagens. Bom, mas o Val, por onde a pessoa começa aí, além obviamente aí dos conteúdos que a gente falou, por onde ela começaria legal aí para entender sobre o universo cripto, né? Qual especialista você falaria também para ela seguir? Porque muita gente, por exemplo, quando vai no mercado de ações, começa ali por um Warren Buffett, por um Howard Marks, né? Enfim, por esses caras mais velhos. Como o mercado cripto é muito novo, né? Então, eu imagino quem que seria aí o cara que você falaria assim, não, ou a garota, enfim, mulher que a pessoa deveria seguir aí no mercado, que tem uma opinião bacana. Olha, livro particularmente, eu já tentei ler alguns, mas eu achei todos extremamente básicos. Então eu indicaria a metodologia que eu aprendi, que foi pelo próprio YouTube. Tem um canal que é o maior canal de YouTube do mundo, na verdade, chamado BitBoy Crypto. E absolutamente todos os dias, 3 vezes ao dia, ele faz um panorama de todas as notícias mundiais, assim, do que está acontecendo com o universo de cripto. Então, tem uma explicação muito boa também, porque ele trata desde o investidor que está começando até o investidor mais avançado. E eu indico bastante assistir o programa dele, porque você começa a aprender não somente a investir, mas você fica a par de tudo que está acontecendo todos os dias em um nível global, assim, que, querendo ou não, é o essencial, né, para quem está investido em criptomoedas. É verdade, e eu já acompanho muito o BitBoy Crypto, é realmente muito bom. E tem um outro também americano, muito legal para a galera assistir, que é o CoffeeZilla, né, que ele alerta muito para pirâmide financeira também, né, ele alertou sobre o caso de USDD, né, que é o da rede Tron, que foi lançado, eu acho que uma semana antes da Luna ter despencado, e tem muita paridade ali, muita coisa em comum, então é legal e é de um jeito muito prático, assim, né? É muito rápido e fácil para a pessoa conseguir entender, muito bem feito, assim, é realmente muito bacana, né, Val? Então, esses aí são as nossas indicações aí para quem está começando. Bom, temos mais coisa aqui, ó. Vamos lá. Deixa eu até voltar aqui que teve muita mensagem nesse meu tempo. A gente tem aqui o Infamous falando que o grande problema do Ethereum é relacionado a taxas altas. Há como isso mudar e termos uma rede com valores de taxas mais acessíveis?
Esta semana, a Binance suspendeu a cobrança de taxas em transações de Bitcoin. Então, e aí eu já vou até aliar com uma outra questão. Você acha que o Ethereum 2.0, ou Val, a gente está falando de Ethereum 2.0 realmente vai trazer essa lógica das taxas um pouco mais acessíveis, que é o grande problema hoje da rede Ethereum quando a gente está falando de transações, principalmente aqui no Brasil, né? Eu acho assim, especificamente em relação à Binance, esse foi um programa em homenagem ao aniversário da Binance. Então a Binance estava ali comemorando o aniversário, tirou todas as taxas, o que foi muito bacana. Agora, em relação à rede Ethereum, o Ethereum 2.0 está trazendo justamente essa economia nas taxas, o que vai facilitar muito, né? Vai trazer mais investidores, porque o que afasta muitos investidores da rede Ethereum são as taxas que a gente vê ali na OpenSea, por exemplo, às vezes aparecem algumas taxas absurdas. Nesse momento que a gente está passando agora, de bear market, está inclusive até bem mais barato para você transacionar ali dentro. Mas o Ethereum 2.0 com certeza vai facilitar muito a nossa vida. E lembrando também, gente, que a rede da Ethereum ela só é um pouquinho mais cara do que as outras, porque ela comporta vários projetos lá dentro. Então, como é muita gente que transaciona dentro da rede Ethereum, as taxas acabam sendo um pouquinho mais elevadas. Porém, eu ainda acredito que é a melhor blockchain que a gente tem, a de maior qualidade. Perfeito, Val. Mais gente aqui perguntando aqui. Inclusive, teve aqui um cara chamado Maximovitz Neto falando sobre estratégias de mineração de Ethereum. Existem diferentes estratégias de mineração? Ou você falou agora que tem energia solar aí na sua casa, inclusive me bateu uma certa inveja, tá certo? Porque a energia está muito caro mesmo, realmente está complicado, né? Aqui em São Paulo, inclusive. Mas como é que a pessoa pode decidir qual a melhor estratégia de mineração para ela, né? A pessoa que quer começar, inclusive as placas agora de vídeo, inclusive, estão mais caras, né? Então, existe algum jeito mais fácil de fazer dinheiro com criptomoeda aí num sistema parecido de mineração? Como é que é essa escolha para pessoas? Rafa, acredito que na verdade agora as placas estejam um pouquinho mais baratas e tem estratégia sim, porque existem placas bloqueadas, placas desbloqueadas, tem também todo o sistema elétrico que tem na sua casa, tem algumas indicações melhores de que tipo de energia usar, o cabo do fio que vai passar a energia. Então, eu indico sim pesquisar bastante sobre isso, e o mais indicado para quem quer começar agora, o principal, vá atrás de placas desbloqueadas, porque as bloqueadas no final das contas vai acabar dando uma trabalheira danada, você vai conseguir minerar menos. Então, já que você vai fazer esse investimento de mineração de Ethereum, procure placas eu já ia falar nome de marca aqui, mas procure boas marcas e procure placas desbloqueadas. Boa, Val. O Luciano Santos aqui perguntando se você acha que vale a pena investir em ETF de cripto. Você acha que é uma boa ou é mais fácil ir na própria corretora e comprar? Eu acho mais fácil ir na corretora e comprar, até porque fica ali com você, fica na sua mão, você está enxergando tudo o que está acontecendo. Então, se você já tem a opção de você mesmo fazer e acompanhar, por que não, né? É claro, eu concordo também. É mais fácil, né? Até porque tem muito ETF, inclusive isso a galera precisa ter noção. Às vezes vai pagar uma taxa de administração boba, que o ETF é 100% em Bitcoin, ele não vai mudar daquilo ali, eles não vão tirar mais ou menos, enfim. Então você vai pagar, 3% ao ano, 2% ao ano, por um negócio que você podia literalmente em 5 minutos abrir sua conta numa corretora como a Bybit e ir lá e comprar o negócio. E muitas vezes tem inclusive dinheiro a mais para você comprar lá nas corretoras, né? Às vezes tem aqueles cupons lá, coloca R$10, eu te dou mais R$10. Então você já entra já com um upside aí no negócio mais bacana. O Renan Vargas fez uma pergunta polêmica aqui pra gente. Se a gente ainda acredita no metaverso, se a gente ainda teve essa palavra, o ainda. Uhum. Você ainda acredita no metaverso, Val? Eu acredito bastante, inclusive. Eu acho que esse é um novo movimento de Web3 que a gente vai ver. Está começando a ver, mas ainda está em um momento muito embrionário. O próprio metaverso do Meta, né, que é o antigo Facebook, atrasou ali seus planos, agora está para ser entregue daqui a uns 3, 4 anos, oficialmente o metaverso deles.
Então, eu acredito muito, e se não fosse acontecer tudo isso, a gente não estaria vendo grandes marcas como a gente está vendo investir bilhões e bilhões no metaverso. Exatamente. E não à toa, né? O Mark Zuckerberg mudou o nome da empresa dele para Meta. Né? E o Exatamente. Bill Gates também colocou a Microsoft lá, tem uma equipe só para metaverso também. Os caras não são bobos, entendeu? Então, assim, não é porque tá em queda agora que vão largar todo o trabalho. O negócio tá crescendo ainda, calma. Por isso que eu falei, gente, hoje era o clima mais calmo, tranquilo, tá tudo bem, entendeu? Compra lá na corretora lá, vai dar um passeio no parque, entendeu? Levar o cachorro para passear, pode ficar tranquilo. Val, tinha uma pergunta aqui do Kleber, hein? Se o ETF de metaverso foi a grande furada do ano, na sua opinião, você acha que pode ter sido aí esse hype, né? Eu vou até abrir um pouco mais, ao invés do ETF, só de metaverso, mas esse hype de metaverso, de NFT, por exemplo, você acha que foi uma certa furada? Você acha que era uma coisa que precisa ainda esperar um pouquinho mais para se desenvolver? Não, acho que não. Inclusive, vários projetos de metaverso foram os que mais se desenvolveram no ano de 2021. Óbvio que a gente está atravessando um momento de bear market, tudo caiu. E principalmente as criptomoedas que envolviam o metaverso, porque justamente por elas serem novas, eram projetos novos. Então, a gente sabe que essa instabilidade ataca principalmente os projetos mais novos, né, que ainda não são tão solidificados. Mas, claramente, eu ainda vou investir em vários projetos de metaverso para quando eu acreditar que for voltar o Bitcoin, quando a gente tiver um movimento altista, com certeza tem vários projetos de cripto que eu vou aportar ali. Perfeito. Val, queria muito agradecer sua vinda aqui ao Crypto News dessa quinta-feira. Foi uma honra enorme te receber. Quando estiver para São Paulo, vem aqui no nosso CryptoCast e volte sempre aqui no nosso Top News, tá certo? Muito obrigada, Rafa. Eu vou passar aí com vocês sim e vou levar o teu bombom de cupuaçu. Pode deixar. Muito obrigado. Muito obrigado, Val. Valeu, viu? Até mais. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, gente, esse aqui foi o Crypto News dessa quinta-feira, né? Um oferecimento, obviamente, da Bybit, aqui é a terceira exchange de criptomoedas mais acessada do mundo inteiro, tá bom? Atualmente, a empresa tem mais de 6 milhões de usuários, movimenta cerca de 10 bilhões de dólares em ativos digitais por dia. E agora está expandindo suas operações para o nosso mercado aqui brasileiro, tá certo? Então, para você conhecer mais da Bybit, basta você apontar sua câmera para o QR Code que está aqui na tela e também acessar aí o link da descrição do vídeo, no YouTube aqui, também tem no nosso chat, então você vai lá e dá uma olhada que eu tenho certeza absoluta que você vai gostar bastante. Débora, esse é o Crypto News essa semana, hein? A gente está, inclusive, terminando aqui já esse pregão, né, de quinta-feira, inclusive, 1,70 de queda, 96.212 pontos. Então, a gente tem aqui o Ibovespa continuando nessa queda, né? Já vemos aqui desde o início do dia. Nessa queda, 0,71% de alta agora para o dólar futuro, moeda americana 5,45. Nesse momento, a gente vai fechando assim, apesar de que a gente tem um after depois, né? Então, a gente ainda tem uma acomodação disso no final das contas. A Vale, que vem liderando perdas por enquanto, 6,48%. CSNA, 6,4% de queda. E a gente também tem outros papéis do setor de seguros de mineração. O Gerdau é uma delas ali, 4,13%. Isso porque a gente sabe que teve, né, uma queda muito forte também da cotação da commodity lá fora. E isso desfavorece também o setor aqui no Brasil. Isso já reflete de cara. Cielo na outra ponta aqui, que vem liderando altas, em seguida a BB Seguridade, como eu falei mais cedo para vocês, né, que a gente tinha, inclusive, uma previsão de bons dividendos para a companhia. Raia Drogasil em seguida sobe 3,67% e um bloco aqui de varejo, inclusive Magazine Luiza subindo 3,53% e outros papéis aqui do setor de varejo que seguem subindo, né, nesse patamar. Bom, além disso, a gente tem lá nos Estados Unidos uma queda das bolsas por lá. Dow Jones cai no 0,52%, S&P 500 0,31%, Nasdaq que subia, agora vem zerando os ganhos, agora está praticamente virando para uma queda novamente, 0,03% de alta. O petróleo Brent
ainda está num sinal positivo, mas também zerando os ganhos que a gente estava vendo agora mais cedo e ainda mantendo o patamar dos 99 dólares o barril e 66 cents. O WTI, uma leve queda, 0,07, e aí com o barril cotado a 96 dólares e 23 cents. É assim que a gente segue por enquanto, né, com esse mercado. Tem um after aqui, mas não deve mudar o cenário do que o que a gente já tem acompanhado, inclusive, né, desde mais cedo. Então, Rafa, vamos lá, continuar aqui. Temos mais... Claro que não. Eu falei para você que não, Débora. Eu falei assim, pode ficar tranquila que não, tá bom? O grande Pedro Costa que entrar agora, ele tá resolvendo um probleminha ali técnico que pareceu que ia, mas não foi. Então pode ficar tranquilo, gente, ele tá vindo aqui. Antes, queria dar um abraço pro nosso chat, Débora Oliveira. Vamos dar um abraço aqui para todo mundo aqui do nosso chat aqui, Vinícius Frederico. E essa galera tá engajando bastante no Crypto News, viu, Débora? A galera tá engajando legal, tá mandando bastante pergunta, eu fico muito feliz com isso. Tá? Eu já falei isso várias vezes, quase chorei ao vivo já algumas vezes falando isso. Eu quero, quanto mais gente puder mandar pergunta, sabe, ou sua opinião sobre criptomoeda, manda aqui pra gente, tá bom? É justamente para ter esse papo com vocês aqui, pra vocês poderem aprender melhor aí sobre o mercado. Tá certo? Agora sim, Débora. Eu ia falar claro que sim, agora claro que sim mesmo. Vamos falar com o Pedro Costa, que é professor de Relações Internacionais da Facamp e está conosco aqui, tomando seu belo café. É café ou água, Pedro? Não, como o bom mineiro, Rafael, é um cafezinho de boa procedência. Boa tarde a você e a Débora. Fantástico! Nossa Senhora, queria muito um café agora. Tá? Minha família inteira mineira, eu tenho esse tipo de hábito também. É um horror, eu não consigo me sentir bem sem café. Mas enfim, Pedro, seja muito bem-vindo aqui ao nosso Top News. Ah, você fica em BH? Cara, eu tô no sul de Minas agora, eu tô numa cidade privilegiada, Poços de Caldas, a cidade das águas termais. Olha que delícia, manda minha família é daí, pô, tá de sacanagem? Pô, meu pai é daí. Então vamos marcar um cafezinho aqui, eu tô por aqui. Vamos marcar um cafezinho. Fantástico, conheço tudo aí, Poços de Caldas, Alfenas. Eu torço pra Caldense em Minas, inclusive, já fui muito no Ronaldão. Gloriosa veterana. Agora falando das relações internacionais, agora um pouquinho, Pedro, eu queria perguntar para você como é que você tem avaliado aí essas renúncias que estão vindo, né? A gente teve do Boris Johnson lá no Reino Unido e agora também, né? Hoje a gente teve do Mário Draghi lá na Itália, né? Que o Mattarella, inclusive, não topou, né? O Sérgio Mattarella falou que não vai rolar. Então, como é que você tem avaliado isso? A Europa, o que ela está sofrendo ali dentro, né? Isso é uma questão, né, econômica, não é só econômica, é política também? Como é que você tem avaliado isso? A Europa está derretendo, né, Rafa e Débora? O Kissinger, ele tem uma provocação muito interessante, do começo dos anos 2000, né, quando a União Europeia ela ganhava muito fôlego, né? Quer dizer, naquele momento da unificação do euro, a unificação do euro vem ali de 99 e tal, e no começo dos anos 2000, algo como em 2000, 2001, ele diz o seguinte: o problema da União Europeia é o seguinte, se eu quiser falar com a Europa, para que número eu ligo? Né? Então, o grande problema da União Europeia é o que nós chamamos de PES, né? Ou seja, é uma abreviação para a política econômica e de segurança comum. Então, eles conseguiram, claro, uma proeza extraordinária, né? Se a gente pensar numa história de longa duração, desde o princípio do sistema internacional, que é a chamada Paz de Westfália, em 1648 até 1945, a Europa foi o continente mais violento do mundo, mais bélico do mundo. Foi palco das grandes guerras mundiais, a Guerra dos 30 Anos, as guerras napoleônicas, depois a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. E, de certa maneira, graças à União Europeia, há 70 anos a Europa não entra em guerra entre si, né? O que é um fato inédito. Né? Conseguiram a União Monetária, e tão importante quanto a União Monetária, algo que se fala menos, mas é extremamente importante, foi o Tratado de Maastricht, que é o livre deslocamento entre os cidadãos europeus, né? Quer dizer, se você entra em um país europeu, você entra em um país da União Europeia, você consegue se deslocar em qualquer país. Né? O sujeito entra em Portugal, ele consegue ir para a Alemanha sem dificuldades, sem maiores dificuldades. Então, desse ponto de vista, foi um sucesso. Agora,
O que é a PESC? Né? A política militar e de segurança comum. Ou seja, eles não têm um exército em comum, eles não conseguem se defender comumente. Não existe um exército europeu, existe um exército alemão, que aliás é muito débil, existe um exército francês, esse é mais forte, existe um exército italiano. Então, essa união ela não foi consolidada. E também não existe uma política externa comum. Quer dizer, é nesse sentido que o Kissinger provoca, né? Para que número eu ligo? Né? Eu falo com quem? Porque não existe, digamos, um chanceler, uma chancelaria, um diplomata que realmente fale em nome de todos os países europeus, né? Daí, por exemplo, há 2, 3 anos atrás, em 2019, capitaneado pelo já moribundo chanceler, ou melhor, pelo moribundo primeiro-ministro britânico, o Brexit, né? É um sinal disso. É um sinal que cada país, na hora que tem que fazer a sua política externa valer, vale os seus interesses próprios e não os interesses da comunidade, né? Então, esses são 2 problemas capitais, né? E daí, essas renúncias, né? Daí, vira e mexe, se fala de um Frexit, né? Se fala de outros países saírem da União Europeia, e por aí vai, né? No caso do Boris Johnson, se você me permite estender um pouquinho, né? O do Draghi pegou a gente hoje meio agora de surpresa, né? Essa renúncia do premier italiano, mas no caso do Boris Johnson, né, já havia escândalos muito fortes, né? Escândalos de assédio, de comportamento com relação à questão da pandemia, né? Ele teve uma posição muito dúbia. No começo, ele tinha uma linha, digamos, mais flexível com relação à pandemia. Depois, quando ele quase morreu de Covid, ele passou a adotar lockdowns muito fortes, né? Mas lockdowns para a população, não para ele mesmo, né? E então aí se caiu, né, por terra, né, as festinhas que ele fazia, particulares e tudo isso. E ele teve uma sobrevida pela guerra. Quando começa a guerra da Ucrânia, a invasão russa, ele acaba tendo uma sobrevida, se desloca, né, o foco, e ele acaba tendo uma sobrevida, né? Mas é muito comum que um primeiro-ministro na Inglaterra não complete o seu mandato. Então, desde Thatcher, né, desde a Margaret Thatcher, que é a mulher que mudou a história do Reino Unido, né, nós temos 2 grandes líderes aí, que, digamos, são 2 marcos que dividiram, né, são 2 divisores de águas do Reino Unido. Lá atrás o Churchill, né, que redesenhou todo o mapa da Segunda Guerra Mundial, ao lado de Franklin Delano Roosevelt e Stalin, né, eles fizeram a chamada cortina de ferro, que, aliás, é uma expressão do Churchill, e depois Margaret Thatcher, né, que, junto com Reagan, com Ronald Reagan, venceram o comunismo, né, também com a ajuda do Papa, né, João Paulo II, o Papa polonês, que era muito próximo de Margaret Thatcher, né, um Papa que, digamos, também era o antípoda, né, digamos assim, vou usar aqui uma redundância, né, era o exato oposto, né, o oposto, o exato antônimo do Papa Francisco, né, um Papa ultraconservador, que foi o Papa João Paulo II, que atuou muito ali no final da Guerra Fria, né. Então, mas Thatcher ficou três mandatos no poder, mas ela renuncia no final, né. O segundo mandato ela já estava muito balançada, porque ela comprou brigas homéricas, né. Ela, digamos, aniquilou os sindicatos ingleses, sindicatos muito fortes, né, sindicatos de mineração, sindicatos na cidade de Manchester, né, enfim. E depois, no final, ela acaba renunciando, né. Mas depois da Thatcher entra outro conservador, né, que é o chamado o Sir John Major, né, que também ele vai passar ali parte dos anos 90, que depois é substituído por um trabalhista, o Tony Blair, né. Mas eu quero chamar a atenção aqui, né, e eu queria... isso é muito importante, né, como a Thatcher ela divide, né, essas águas e ela dá o tom do que vai ser a Inglaterra desde os anos 70 até hoje, não importa se trabalhistas
ou conservadores, né? Mesmo depois do Blair, que foi um trabalhista, nós temos outros trabalhistas, né? O Gordon Brown, que foi um trabalhista, depois vem o Cameron, conservador, Theresa May, que renuncia, conservador, e o próprio Boris Johnson, que era um conservador. Mas pouca coisa muda entre esses conservadores e trabalhistas, né? E uma das frases mais fortes da Thatcher, né? Eu trabalhei com um grande economista, Rafael, que ele, inclusive, está na enciclopédia britânica dos 100 maiores economistas do século XX, né? É um dos raros latino-americanos que está lá. Ele contou, eu não vou falar o nome aqui, mas ele contou confidencialmente uma vez, num jantar para nós, publicamente, não é difícil achar quem é, né? Ele e o embaixador brasileiro, eles almoçaram com a Thatcher, né? Já ela solicitou um almoço com eles, ali já nos anos 90, né? Um pouco antes de falecer, e ela disse, olha, professor, se referindo a esse professor que eu trabalhei durante muito tempo, né? E ela disse o seguinte, a minha maior vitória não foi no meu governo, não foi, digamos assim, combater com firmeza a inflação, combater com firmeza os sindicatos, combater com firmeza as reformas que eu fiz, as reformas trabalhistas, enfim, as reformas previdenciárias. A minha maior vitória, disse Thatcher, foi quando o Tony Blair vence do Partido Trabalhista e ele continua todas as minhas políticas, né? E depois o David Cameron a mesma coisa. Então, por aí vai, né? E aí nós temos uma outra ruptura, e eu vou fechar aqui, né, essa primeira intervenção, que é quando finalmente o Boris Johnson vence, né? E ele traz uma certa vocação, porque nós não podemos esquecer que a Inglaterra, ela foi um império, é um império da era vitoriana, né? Então, apesar dela estar na Europa, ela nunca se sentiu tão parte assim da Europa, né? Ela até geograficamente está meio insular, né? E muito próxima aos Estados Unidos, desde Thatcher também, que faz esse movimento com Reagan. Então, a política externa inglesa sempre foi mais próxima a Washington do que a Bruxelas, digamos que é a sede da União Europeia, né? A própria Libra foi conservada, eles não cederam ao euro. Então, tudo isso latente, né? Então, quando houve o Brexit, né, que enfim, o Boris Johnson teve um papel capital, né, que já tinha sido prefeito de Londres e tudo isso, isso também reflete uma vocação, né, digamos, do passado imperial inglês, né? E depois, quando nós pegamos o próprio trabalhista Tony Blair, no episódio da invasão do Iraque, né, como ele se alinha indiscriminadamente ao republicano, ao conservador, né, aos falcões republicanos do Bush filho, né, Cheney, Donald Rumsfeld, Colin Powell, né, nós vimos exatamente como a Thatcher, ela venceu. É exatamente isso que ela disse, né? Ela disse, eu venci quando o Tony Blair continuou as minhas políticas. Então, é isso. O que eu quero dizer? Eu quero dizer que depois, né, agora, independente de quem vai entrar na continuação da política inglesa, vai ser essa linha que começou com Thatcher e que sofreu pouquíssimas variações, seja trabalhista ou conservador, depois dela. Agora, falando um pouquinho sobre o que a gente acompanhou, né, lá no Japão, esse lamentável caso, esse acontecimento chocante que foi o assassinato do ex-primeiro-ministro, né, do Japão, o Shinzo Abe. Como que você acredita que isso vai impactar no futuro do país asiático, né? Isso foi uma coisa que pegou todos de surpresa, que não é comum também naquele país, né? Exatamente. O Japão é um país, digamos assim, né, pacífico, né? Não tem casos extraordinários nesse sentido, né? Agora, há uma discussão muito forte no Japão, desde do governo Trump, né? O Trump foi o primeiro a colocar isso na mesa, e mesmo os democratas do Biden, esse debate, digamos, é um debate do Departamento de Estado norte-americano, né? Que o Japão possa voltar a ser uma potência armamentista, né? Porque a ideia, a concepção da hegemonia norte-americana pós-45, como ela foi pensada, né? Eles reconstruíram o Japão, depois de destruírem o Japão, com Hiroshima e Nagasaki, né?
no único episódio de armas nucleares que já foi usado no planeta Terra, mas depois eles reconstruíram o Japão. Mas com uma condição. Com a condição que o Japão tivesse um exército frágil, né, um exército, digamos, ocupado pela OTAN e sem nenhuma possibilidade de desenvolver armas nucleares. A mesma coisa aconteceu com a Alemanha. Né? Então, a Alemanha, digamos assim, é um pastor alemão, sem dentes, né, um leão sem dentes. Por quê? Porque com o plano Marshall, o maior beneficiado da Europa foi a Alemanha. Mas o que o Kissinger pensou naquele momento foi o seguinte: nós vamos reconstruir a Europa, vamos reconstruir sobretudo a Alemanha, vamos reconstruir o Japão, mas não faremos desses dois países que possam desafiar a nossa hegemonia. Como faremos isso? Nós faremos isso da seguinte maneira: nós faremos isso de forma que esses países não se tornem países agressivos, países violentos, países com exércitos, digamos, independentes. Então, tanto o Japão como a Alemanha se tornaram protetorados militares dos Estados Unidos. Então, quando os Estados Unidos eles entram na crise econômica dos anos 70, Japão e Alemanha vão ganhando muita força. Nos anos 80, o Japão é uma potência econômica. Japão e Alemanha, o Japão mais ainda. Muito do que se fala da China hoje se falava do Japão nos anos 80, que o Japão poderia passar os Estados Unidos economicamente. Mas o Japão nunca foi uma ameaça hegemônica para os Estados Unidos. E esse foi o brilhantismo, digamos, do Kissinger e daqueles teóricos da política externa norte-americana naquele momento. Por quê? O grande desafio militar e político dos Estados Unidos naquele momento era a União Soviética. Mas a União Soviética nunca foi um desafio hegemônico de fato, porque nunca rivalizou economicamente com os Estados Unidos, porque não era uma sociedade de mercado, era uma sociedade socialista. Então, economicamente, eles estavam anos-luz dos Estados Unidos. E quem era um desafio econômico de fato era a Alemanha e principalmente o Japão. Mas eles nunca permitiram que essas sociedades se tornassem sociedades militares e militarizadas, e, portanto, violentas. Por isso, quando acontece algo como um assassinato de um líder ou de um ex-líder desse tamanho, em países como o Japão ou a Alemanha, causa tamanha estranheza. E aí, para amarrar, né, por fim, o que acontece hoje? Hoje, o grande desafio hegemônico dos Estados Unidos é a China, que é um desafio econômico, que em breve será a maior economia do mundo, isso é um consenso entre os economistas, seja ocidentais, seja euroasiáticos, mas também é um desafio político e futuramente será um desafio militar. E uma das maneiras de conter a China, isso é historicamente, se você quiser, desde Tucídides, desde o Império Romano, um dos desafios de você conter o inimigo é fortalecer os seus vizinhos. E que o Trump começou a colocar na mesa é o seguinte: nós precisamos fortalecer o Japão novamente. Inclusive, se discute hoje, o Departamento de Estado Profundo norte-americano, a possibilidade, inclusive, de se dar ao Japão, né, não só um exército forte e independente, sair do protetorado da OTAN, que foi montado desde 1945, mas, inclusive, a possibilidade de ter armas nucleares. Né? O que esse governo Biden não descarta, porque passa pelos interesses de democratas ou republicanos. Né? Então, é um escândalo que choca por todos esses motivos, né, da pacificação desde 1945, mas que o Japão ele se discute hoje de voltar a ser um player, digamos assim, militar no mundo para a contenção da China, não só o Japão como a Coreia do Sul, porque ambos são aliados do Ocidente. Perfeito. Agora, queria falar um pouco sobre a situação do Sri Lanka. O Pedro, se eu não me engano, foi lá que invadiram a casa do presidente, não foi? Que invadiram lá... A casa, não só do presidente, como também do ministro, primeiro-ministro, exatamente. Como é que está a situação lá no Sri Lanka? Viu? Que eu vou te confessar que com tanta notícia aí, eu não estava minimamente atento a essa situação. No meio do nada, eu só vi um vídeo no meu Reels que estava a galera entrando no palácio lá no meio do nada. Eu falei, o negócio deve estar complicado lá, a coisa está feia. Então, o que está acontecendo com o Sri Lanka, Pedro?
Olha, Rafael, é muito cedo para dizer, para ter uma análise cabal, né, uma análise mais certeira. Né? Tá tudo ainda, como diria Napoleão, né, comentando sobre o príncipe de Maquiavel, é preciso esperar as brumas abaixarem, né, digamos, a névoa abaixar. Né? Mas há duas hipóteses principais agora que estão sendo analisadas, digamos, pelos grandes geopolíticos, né, que tem acompanhado também muito a imprensa internacional, não só a imprensa ocidental, mas também a imprensa eurasiática. As informações são muito cruzadas, e as duas hipóteses que eu tenho visto com mais força é de um movimento popular, de insatisfação, um movimento de revolta, um movimento legítimo, né? São imagens muito fortes, uma multidão muito poderosa, e aí quando a tigrada sai para a rua, ninguém pode controlar, né? É uma coisa, quer dizer, o que o governante ele realmente tem medo, o que os políticos realmente têm medo, seja em qualquer parte do mundo, né, seja do sul da América do Sul até o norte da América do Norte, passando por a Ásia, Europa, é de perder o controle das massas, né? É quando realmente é isso, né? Quando a tigrada sai para a rua, e é isso que aconteceu lá. Eles invadiram não só a casa presidencial, como a casa do ministro, né? Tem imagens chocantes, né? Eles pulando na piscina e coisas do tipo. Então, pode ser, e essa é uma das hipóteses, que é uma revolta realmente popular, fruto do aumento da pobreza, do desemprego e da inflação. Né? A inflação de combustíveis e a inflação de insumos e de alimentos, que está ligado, obviamente, a uma questão estrutural que passa pela guerra da Ucrânia. Há uma segunda hipótese que essa articulação ela pode ter grupos envolvidos que entraria naquelas chamadas revoluções coloridas, né, que vem desde aqui, bom, pegou o mundo todo, né, pegou a Primavera Árabe no Oriente Médio, pegou a Ucrânia em 2014, né, respingou no Brasil de alguma maneira desde 2013. Então essas revoluções, Hong Kong, né, e por aí vai. Essas revoluções coloridas, elas têm tentáculos transnacionais, ou seja, o que eu quero dizer com isso? Esses tentáculos, eles passam pela porosidade das fronteiras estatais. E aí, qualquer país é alvo, né? Tentou se manifestar na Turquia, o Erdogan conseguiu controlar isso com alguma sabedoria, e qualquer país pode ser alvo a qualquer momento, né? E aí, nos Estados Unidos teve, digamos, o Black Lives Matter, né? Mas Estados Unidos é outra história, né? Há aparelhos de repressão, de controle completamente diferente, né? Uma coisa é você invadir o palácio do Sri Lanka, enfim, ou derrubar o Gaddafi, outra coisa é invadir a Casa Branca, né? Então, são movimentos distintos, né? Então, são duas hipóteses, né? Em que medida ou seja, eu vou fechar aqui, em que medidas essas revoltas populares, que sempre têm um grau de legitimidade, elas são efetivamente espontâneas? Em que medidas pode haver uma penetração, enfim, com interesses globais, digamos assim, com tentáculos globais que estariam nessa onda das chamadas revoluções coloridas? É cedo para dizer, eu não quero me precipitar, acho que não dá nem para fazer esse tipo de análise ainda, mas as tendências de especulação sobre o assunto são essas nesse momento. E essa tensão, né, entre Estados Unidos e China, a gente deve se preocupar, porque assim, isso é um problema que nunca foi resolvido. Primeiro, né, há alguns anos a gente via ali, na verdade, um acirramento muito mais em questões comerciais, isso literalmente, né, nunca foi solucionado. Agora, por trás até desse conflito com a Ucrânia, a gente percebe que tem ali, por trás ali os coadjuvantes realmente nessa história, né, são muitos outros, além do, não é o que a gente está vendo, né, Rússia e Ucrânia ali, tem Estados Unidos e China por trás também, ou seja, até que ponto a gente deve se preocupar com essa polarização dos países? Débora, essa é a pergunta mais importante das relações internacionais hoje. Tudo o que acontece hoje, de alguma maneira, nas relações internacionais, repercute com essa disputa hegemônica
os próximos 30, 40, 50 anos entre Estados Unidos e China. O que nós vemos é uma potência hegemônica que venceu o século XX, né, e que tinha uma perspectiva de fazer o segundo século americano, porque o século XX é indubitavelmente o século norte-americano, né, a potência que venceu as 2 guerras mundiais e que venceu a Guerra Fria, e que entrou nos anos 90 com uma ideia de, como diria Joseph Nye, uma ideia de hegemonia perene, né, de que o segundo século seria o século XXI seria o segundo século americano. Enquanto isso, desde 1979, quando os próprios Estados Unidos trouxeram a China para esse palco, para o palco da grande geopolítica do poder, geopolítica e geoeconomia do poder, para se ter uma ideia, Débora, quando Nixon, ele tem um livro, né, chamado On China, sobre a China, ele conta lá, esse livro foi escrito em 2013, ele viajou pela primeira vez à China em 73, de 73 a 2013, ele viajou para a China 70 vezes. 70 vezes. Ele disse que em 73, quando ele viajou para a China a primeira vez, os Estados Unidos tinham um comércio bilateral maior com a Nicarágua do que com a China. A China estava isolada, ela estava fora do jogo. Quem puxou a China para o jogo foi os Estados Unidos. E puxaram naquele momento de maneira certeira, para isolar a União Soviética. E foi nesse movimento que eles venceram a Guerra Fria sem dar um tiro de canhão em direção ao Kremlin. Foi uma vitória esmagadora em 89 e 91. 89 quando cai o muro, 91 quando desmantela a União Soviética. Qual é o problema, né? O problema é que os Estados Unidos apostaram, seus grandes intelectuais e mentores dos anos Clinton, né, dos anos 90, seus democratas, né, Victoria Nuland, que hoje está aí novamente, né, no governo, digamos, que já estava no governo Obama, está no governo Biden, né, o seu marido, Robert Kagan, né, o Kagan que anda bem nos 2 governos, republicano, democrata, mas você pega as declarações dessa gente, o que eles apostavam? Olha, a China não é nossa inimiga, a China é nossa parceira comercial. E eles olhavam para a China como uma mina de dinheiro. E, de fato, muitas empresas foram indo para a China, aproveitando do maior mercado consumidor do planeta Terra, praticamente 1,5 bilhão de habitantes, uma mão de obra extremamente barata, e foram ganhando dinheiro. As empresas americanas foram indo para lá. E eles acreditavam que, à medida que a China ia prosperando, naturalmente a China se tornaria uma democracia. Haveria protestos, né? O Partido Comunista Chinês, ele iria cair pelas mãos dos próprios chineses. Se você pega as declarações dos grandes intelectuais, formuladores de política externa norte-americanos naquele momento, Charles Krautmann, Robert Kagan, o próprio Joseph Nye, Robert Kiohane, todos apostavam nisso, todos. E aí eles caíram do cavalo, caíram da bicicleta, se você quiser, né? E eles passam a enxergar a China como não um parceiro comercial, mas um competidor comercial só nos anos 2000, né? Quando eles vão começar a pensar isso no Bush Filho, mas no Bush Filho eles começam as guerras gêmeas, no Afeganistão e no Iraque, não conseguem sair dali. O Obama, ele vai tornar isso mais cristalino, Obama e Hillary, mas a Hillary começa a guerra da Líbia, a Líbia, digamos, é o Iraque da Hillary, ela se afunda ali, o Obama se afunda ali, e aí depois o Trump, finalmente, vai falar, olha, acabou. Se a gente não conter a China agora, nós estamos perdidos. E aí ele declara pela primeira vez, muito tardiamente, só em 2016, nessa altura a China crescia há 40 anos ininterruptamente na casa de 2 dígitos, já tinha tirado 800 milhões de pessoas da pobreza. Eu vou repetir, 800 milhões de pessoas da pobreza. E aí o Trump, pela primeira vez, ele declara guerra comercial à China. E toda a campanha do Trump é: vamos reativar, retornar as empresas norte-americanas que roubaram os nossos empregos para a China. Os chineses roubaram os nossos empregos. Bom, a essa altura já era tarde demais.
E o presidente Biden, ele continua essa política, porque não é mais uma política de governo, é uma política de Estado. Se o Biden cair amanhã, se ele não for eleito daqui 4 anos, se o Trump voltar, se entrar um outro republicano, não interessa. A China é a grande rival. A Rússia, nesse momento, ela vai se constituindo como uma espécie de pastor alemão da China. Ela tem o maior arsenal nuclear, mas ela não é o grande inimigo dos Estados Unidos. Ela é um grande aliado da China, mas o grande desafio político, econômico e mesmo militar, embora ainda não seja uma força militar, mas está se preparando para isso, é a China. E qualquer tensão mínima que envolva a China, como, por exemplo, disputas no Mar do Sul da China ou Taiwan, pode ser um problema que pode fugir de controle a qualquer momento, né? Então, eu acho que esse é o grande momento. E, para finalizar, é sempre preciso lembrar, né, é sobre isso que eu tenho escrito, é sobre isso que eu tenho falado. No dia 4 de fevereiro desse ano, tem um documento que muda a história das relações internacionais, primeiro dia das Olimpíadas em Pequim, no qual Xi Jinping e Vladimir Putin assinam um documento, uma espécie de carta para os povos do mundo, que é conhecido, o título é Aliança Sem Limites, ou Amizade Sem Limites, entre China e Rússia. 20 dias depois começa a guerra. O documento foi assinado dia 4, dia 24 começou a guerra. Então, esse embate entre China e Estados Unidos é que dá toda a tônica das relações internacionais, não só da próxima década, como das próximas décadas. Expansão da OTAN, tudo isso. Perfeito, então, Pedro, sempre uma honra enorme poder te receber aqui no Top News. Ó, quero um dia gravar um episódio especial aí em Poços de Caldas, a gente vai lá no parque lá das Flores, lá a gente grava lá lindamente, tomando um belo café e falando sobre relações internacionais, tá bom? Um abraço enorme para você, meu querido. E aceitamos o pãozinho de queijo, hein? Com certeza. Eu já sabia que você era muito gente boa, Rafael. Mas eu não sabia da sua origem, né? Então, falar que Poços de Caldense é gente boa é um pleonasmo, né? Como subir para cima, como descer para baixo. Ó, os paraibanos também são, hein? Só para constar aqui. Agora, depois de uma semana aqui, Débora, eu acho que você vai trazer seu estúdio para cá. Nós vamos gravar só daqui. Eu não duvido nisso. Olha, adoro a cozinha mineira. Afe Maria, não vai ter dieta que aguente. Tem jeito. Obrigado, meu querido. Eu quem agradeço. Tchau, satisfação Pedro. Com vocês. Obrigado. Valeu, tchau. Nossa, Débora, deu uma vontade agora de comer um pão de queijo, que é uma brincadeira. Nossa senhora, nem me fala, senhor Rafael Lara, nem me fala. Bom. Mas é isso, vamos chegando ao final aqui desse programa e a gente vai se despedindo aqui ao vivo de vocês esse fechamento do mercado, porém, a nossa programação continua e hoje é ainda mais especial para vocês. Porque tem dose tripla de Débora Oliveira aqui na programação. Tem Top News fechando e tem Papo de Dinheiro chegando aí. Lá. Vamos falar sobre renda fixa. Não dá para poder a gente desconsiderar os juros que a gente tem, né, agora e o quanto isso tem feito uma mudança e tem dado uma mexida no mercado, né, cada vez mais pessoas procurando também a renda fixa. Então, até que ponto realmente a renda fixa é fixa? O que a gente precisa saber? Quais são os cuidados? Então, fica aí, não sai daí. Papo de Dinheiro tá chegando, o podcast está incrível, é o 3º episódio. Já segue, inclusive, a BMC lá no nosso Spotify para você não perder nem o Papo de Dinheiro e nem nenhum outro podcast da casa. E permaneça aí, porque está muito imperdível. Eu e a Giovana Oliveira, né, estaremos aqui falando sobre renda fixa, então fica aí, hein, gente? Fica aí. Recado dado, Rafa? É isso? Não sei, você falou, eu achei que já era o tchau. Então eu falei, então fica tchau aí. Você também. Fica aí, então. Tá tudo bem. Até amanhã, Rafa. Tá chegando aí o Papo de Dinheiro, gente. Tchau.